Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui novamente, né, mais uma vez com vocês para essa noite de entrevista, de bate-papo, de uma conversa bem interessante. O tema hoje é a arte do cinema na produção de conhecimento. E a conversa, o bate-papo, o convidado vai ser com o cineasta Guilherme Penido. Então, se você chegou aqui agora, é amante do cinema, é um cinéfilo como eu, então fique até o final dessa live. E se você não for, não custa nada também, né? Eu tenho certeza que você vai gostar da conversa, porque o objetivo aqui é compartilhamento de histórias, de conhecimento, vai agregar valores para sua vida, eu tenho certeza que sim. Ei, Já. Guilherme, Tudo bem? tudo bom e você? Tudo jóia, beleza. Eu tava Super aqui. esse Oi? bate-papo, viu? Como é que é? Muito ansiosa para esse bate-papo nosso. Ah, não, que isso. Tamo aí. Mas bacana, eu tava tentando mandar os convites aqui, não te ouvi. O que que foi? Pode falar. Não, tava tentando mandar os convites aqui, mandei para algumas pessoas e eu não sei se aparece, né? Quando eu entro, acho que quando fica muito tempo sem fazer, aparece lá, né? Que tá fazendo uma live. As pessoas estão chegando. Vamos É isso embora. aí. Não, Eu estou bacana. muito ansiosa para ter essa conversa, porque eu gosto muito de filmes, de cinema, mas eu acho que você vai ter um bate-papo mais assim, de mais conhecimento, de mais técnica, né? Que é interessante. Tá. Às vezes a gente assiste um filme e gosta, mas não tem uma crítica correta, vamos assim dizer, né? Não sei bem, mas trazer outros tipos de reflexões. O cinema que a gente tem agora e assiste, como que ele chegou, como que ele aconteceu, mas aí a gente vai por etapas, né? Primeiro eu vou ler seu currículo, tá? Para te Tá bom, apresentar, e tá aí a bom, gente bate-papo, tá tá bom? bom, tá bom. Então, eu abri aqui minha tela do meu notebook para poder Tá? acompanhar. Então, gente, para Não, você tranquilo. que chegou aqui agora ou for ver posteriormente essa live, o Guilherme Penido, ele é mestre em artes pelo programa de pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFMG, linha de pesquisa em cinema. Ele Isso. é bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas, proprietário da produtora audiovisual, onde exerce as funções de diretor, produtor e editor de filmes autorais, institucionais e comerciais. E tem mais, que eu acho que encerra aí com chave de ouro. Criticano, fanático, amante da obra de Foucault, e novela e vague, eu falei certinho, nova onda, né? Novela e Novela vague, tu não Vague, fala. novela Vague. Cinema novo e de todo o cinema brasileiro. É apaixonado pela Malu, pela Liliane e pela Isso. Dona Márcia. É uma família Penido, né? Isso é legal. Essa É época isso mesmo. você sabe bem disso, de você é muito família. Mas vamos lá. Complementa isso para a gente. Começa a falar sobre isso tudo. Como é que surgiu? Como é que surge esse amor pelo cinema até chegar a ser um cineasta? Conta Cineasta, para nós. pô, não tem muito cineasta não, mas a gente tenta, né? Então, na verdade, assim, né, a paixão pelo cinema como espectador nasceu na infância mesmo, né, assistindo muita coisa, muito cinema infantil, né, cinema Trapalhões e tudo mais, mas uma, assim, uma obsessão muito pela magia do cinema e era o programa que a gente tinha quando era criança, né, muito forte de aos cinemas de rua em Belo Horizonte, né, Cine Brasil, Paládio, que é o Sim. cinema preferido da minha vida, assim, né, e eu gostava muito, minha mãe sempre me levava, ela, assim, ela me levava para ver filmes, inclusive com legenda, que é uma lembrança que eu tenho muito boa, assim, porque mesmo sem conseguir ler, ela conseguia sempre passar para mim, né? Todas as legendas lia assim baixinho, no ouvido mesmo. Eu sempre tenho a memória assim, até coloquei isso na época da defesa da dissertação do agradecimento, que eu lembro quando eu assisti Sociedade dos Poetas Mortos, eu tinha 9 anos, não conseguia acompanhar a legenda, e ela leu a legenda inteira do filme para mim, e isso me marcou muito, assim, né? E sei Uhum. lá, lembro de ET, né? Os filmes que marcaram a infância da gente. ET, né? Os Goonies,
Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, filmes que marcaram. Oi? De Volta para o Futuro De Volta ao também. Futuro, Indiana Jones, né? A gente gostava das coisas, assim, da nossa época, dos blockbusters, né? Assim, e depois, mais velho, a gente vai buscando outras coisas. Mas o cinema entrou, assim, de fato mesmo. Quando eu fui fazer vestibular, o meu avô era locutor de rádio, né? E eu fazia um curso de locução com a Beth Seixas, que acabou que tem uma voz mais grossa e tal, mas acabou que eu não exerci. Mas foi um exercício muito bacana de reflexão na época. E eu balancei muito, assim, entre relações internacionais, que é o que eu gostaria na época, que eu queria muito, assim. Queria fazer um curso que eu pudesse trabalhar com política, assim, de uma forma bem, 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 assim, ciências sociais, né? Era ciências sociais ou relações internacionais, mas eram os dois cursos que eu queria muito, assim, mais do que essa parte da arte, mas eu sempre gostei muito de cinema. E na adolescência comecei a ver coisas que os adolescentes geralmente não assistem, né? Mas enfim, então, mas aí na graduação eu não pensei nisso, assim, fiquei um pouco balançado com relação à comunicação social na época, né? Mas eu não me via muito como jornalista, eu tinha um texto bom e tal, mas eu queria mais trabalhar com ciências sociais, política e com relações internacionais. Queria viajar o mundo, né? Queria ser diplomata, né? Como todo mundo, quando vai fazer relações internacionais, quer ser diplomata. Era o grande sonho. Mas aí, quando eu fui fazer intercâmbio, aí entrei em relações internacionais e entrei em ciências sociais da Federal, né? Quando eu fazia intercâmbio, eu conheci um pessoal da Colômbia e a galera fazia faculdade de cinema. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque só tinha comunicação aqui, né? Não existia nenhum curso de graduação de cinema em Belo Horizonte. E aí, na época, eu falei, nossa, me deu um start, falei, que legal. E quando eu voltei, logo em 2020, 2001, né, eu comecei a curtir muito cinema. Tinha uma locadora no Coração Carístico, que era uma locadora fantástica, assim, chamada Cristal, que era do Jomar, e ele tinha um acervo absurdo. E aí eu comprei um aparelho de DVD, que era uma coisa que eu e minha mãe, a gente tinha um sonho de ter um aparelho de DVD, porque estava acabando de lançar, a gente não tinha tido VHS. Eu assisti VHS na casa da minha tia Fátima, do Marcos, que eles tinham. E tinha TV a cabo, tava no início TV a cabo também e tal, e a gente comprou um aparelho de DVD e eu associei a essa locadora e uma outra locadora que tinha no Contorno e eu simplesmente vi quase o acervo inteiro em 2 anos. Era filme todo dia, filme todo dia. Aquela coisa, paixão mesmo, a gente gostava muito. Eu e minha mãe, a gente assistia muita coisa, mas mais sozinho, assim, nessa época, né? E aí, assim, realmente, assim, consegui esgotar essa locadora da Contorno, consegui esgotar o catálogo inteiro. E era aquela época, a retomada do cinema, do DVD, né, que é uma coisa que até hoje eu tenho, gosto muito. Tava retomando ali o home video forte, né? E aí Uhum. eu me encantei muito pela teoria. E aí a teoria de cinema, do cinema, vamos dizer assim, mais político, ele caiu como uma luva para mim, né? E relações internacionais. E foi bem na época do cinema da retomada, que é chamado, né? Que é de 99 até 2003, né? Esse cinema da retomada, ele ficou muito forte, né? E em 2001 a gente tem o Cidade de Deus, né? E aí essa discussão acadêmica ficou muito forte, porque ele tinha uma similaridade muito com o cinema novo. E aí eu comecei a me encantar pela teoria, assim. E aí eu descobri uma escola que tinha acabado de ser formada em BH em 2003, quase formando, que era chamava Oficina de Cinema. Hoje chama Escola de Cinema, que tipo, forma muita gente, assim, como curso técnico, né? Inclusive o Gabriel Martins, por exemplo, do Marte 1, estudou lá, o Thiago Macedo, que é produtor do Marte 1, dos meninos da Filme de Plástico, todos passaram por lá e depois foram fazer faculdade mesmo na UNA, né, que é a única graduação que a gente tinha até pouco tempo atrás. Tem na PUC agora, mas a primeira foi na UNA em 2004 só. Eu lembro quando eu formei, abriu essa graduação. E, assim, é um lugar que passou muita gente boa, assim, sabe? Porque era o que a gente tinha na época também, não tinha graduação. Então, aí eu fui fazer o curso, mas muito tempo, muito com vontade de fazer, de escrever, de discutir teoricamente e fazer a minha monografia, né? Que era baseado nessa internacionalização do cinema novo, em comparação com esse cinema da retomada. Era uma discussão que hoje até eu me arrependo um pouco da linha que foi, porque tinha uma discussão que hoje eu acho ela super inócua, assim, mas tinha uma discussão que chamava Cosmética da Fome, que era a Ivana Bentes, que é uma respeitada pesquisadora, assim, ela tinha uma visão, é uma visão muito marxista, assim, do cinema que estava surgindo aqui naquela época, era muito bom tecnicamente e tal. E aí a discussão era mais ou menos essa, como é que era a internacionalização do cinema passado por um lado para o outro. Bom, enfim, aí, 2000, aí eu fiz esse curso, a gente fez um curta-metragem de 16 minutos, que é super legal, uma coisa super difícil, não se faz hoje em película ainda, né, câmera película e tal. Revelamos, acompanhei todo o processo de telecinagem, que é passar na época que era 35 milímetros, ia para vídeo, fazia telecinagem, pegava todo o copião, né, do negativo, fazia o positivo,
E aí você passava isso para dentro do computador para editar isso digitalmente, para depois finalizar digital também, ou fazer de novo, né, a passar para película, para ser, na época ainda era exibido em película nos cinemas, né, comerciais. E aí eu acompanhei todo esse processo, e aí eu me encantei muito e tal, e aí coincidiu de um colega de oficina de cinema na época, né, que agora é a Escola Livre, vamos montar uma empresa? Vamos montar. E aí eu tinha uma amiga que o namorado dela, ele tinha acabado de fazer uma pós-graduação, que nem era pós na época, da FGV, em cinema e negócios de cinema, assim, no Rio, uma pós que é muito boa, inclusive. E aí a gente ficou amigo, assim, por isso. Ela também está fazendo pesquisa na monografia disso. E a gente foi, resolveu, ele tinha uma empresa e falou que vocês não querem ser meu sócio? Não, aquela coisa de menino, vamos ser sócio. E aí a gente entrou na antiga Filmes do Cerrado, eu, o Vinícius e o Luiz. E foi uma parceria boa de 2 anos. Aí em 2007 ele passou no concurso da Ancine, saiu, e ficamos eu e o Vinícius, e entrou um outro sócio, e a gente fundou a produtora em 2008. E aí Uhum, coincidiu que eu estava trabalhando, porque, né, assim, é uma área muito difícil, né? Assim, a gente custa sobreviver mesmo, a gente não vive bem, a gente sobrevive. E aí, na uhum, época, a gente montou a produtora, e aí, desde então, a produtora está comigo. Assim, em 2012, a gente teve uma dissidência, o Vinícius e o Igor saíram, ficou eu e a Jaque, a Jaque saiu. já, uhum, Depois, em 2015, a Jaque resolveu tomar outros caminhos, eu coloquei a Rita, que era minha tia, que era minha sócia, que infelizmente faleceu ano passado, ficou até 2018, mais ou menos, quando ela começou a ter um pouquinho mais de problema de saúde e tal. E a produtora está comigo. E assim, e sempre ficava muito latente essa área acadêmica. Assim, quis fazer mestrado desde 2005, ficava só enrolando, só enrolando, só enrolando. E aí, em 2019, eu falei, não, desse ano não passa. Né, com medo também do que estava virando o país na época, eu falei, bom, não sei nem se vai ter mestrado público, né, futuramente, se vai ter doutorado, não sei. Queria, e tinha muita vontade de ingressar na área acadêmica, muito, assim, gostava muito de dar aula, a gente estava muito com oficina de cinema, então eu sempre gostei muito de dar aula. E também gostava de pesquisar. E aí eu fui fazer o mestrado na Belas Artes. Bom, mais ou menos sim, isso, assim. E o cinema foi ficando, assim, na prática ficou um pouco pelo caminho, assim. Fiz alguns projetos, foram poucos até hoje, mas projetos tem milhões para fazer, né? Ideias tem milhões. Projetos, quer dizer, não tem muito, ideias tem várias. Mas basicamente é isso, Jaque. Foi mal, sabe? Eu falo muito, você tem que me cortar. não, tudo bem, vamos conversando aí, é isso mesmo. É um papo, né? Não é uma É, entrevista. Até claro. porque, quando você vai falando aí, vai um monte de coisa se me vendo na cabeça. Você falou do Sim. cinema, e Uhum. as memórias, elas vêm muito também dos ambientes que a gente frequentava para poder assistir filmes, que hoje está mudando tanto, né? Com Eu não sei se você certeza. vê muito por streams ou se você vai no cinema, né? É, não Então, hoje tem. tem. Eu lembro, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Karate Kid, você acredita? Já era, já tinha uns 9 anos, uns 8 anos. A gente vê as acabando assim pela cidade, né? A gente fica É, com aquela nostalgia. nostalgia. Não, porque era muito melhor mesmo, né? Fato, a experiência era outra, né? A experiência de ver cinema em comunhão, vamos dizer assim, né, com outras pessoas é completamente diferente de você ver em casa, né? É totalmente diferente. E Som, assim, você estava até falando dessa coisa da temática que você colocou, né? Cinema e conhecimento. E é muito doido porque, assim, eu estava refletindo, falei, gente, o cinema nasce como conhecimento, né? Como tecnologia, né? O cinema vem de uma necessidade humana de produzir, né, as fotos, as imagens em movimento, de ver isso em movimento, né? De uma investigação científica, né? Então, assim, a gente tem os primeiros, assim, os pré-cinemas, né, que a gente brinca, assim, que são os brinquedos ópticos, né, e são chamados de brinquedos ópticos, mas na época eram pesquisas, né, então, por exemplo, você tinha, por exemplo, né, as primeiras simulações de brinquedos, por exemplo, Taumatropa, até notei que eu esqueci o nome do Taumatropa, é um nome difícil, do Frito, que é 1825, que era começar a fazer o movimento né, tipo, de vários desenhos que você girava isso dentro de um eixo e ele fazia com que o seu olhar, você conseguia observar que a persistência retiniana que a gente tem, de que é no máximo 1 décimo de segundo que a gente consegue reter na nossa retina, que a gente consegue processar, o cara conseguiu ver que aquilo ali, aquele giro daquele disco rodando no eixo, no espelho, criava, né, com vários desenhos, cada um em seu movimento, né, cada um em um pedaço do movimento, criava essa ilusão ótica que estava em movimento, e que não estava, eram só desenhos, né?
E aí depois assim, tem vários, por exemplo, tem o franquitoscópio do Platô, que é um cara que inclusive ficou cego, porque ele tentava ver essa persistência retiniana, e ele ficou por 20 minutos com o olho totalmente aberto no sol para ver até quando a gente aguentava isso, e ele ficou cego, assim. E aí ele Jura? também fez um brinquedo óptico. Aí o zootrópico, que é o mais comum, que é o zotroscópio, que é aquele que tem um eixozinho aqui, que você roda e tem os fotogramas lá dentro, e você vê dentro do buraco. Outro dia a Malu fez uma oficina super legal no pessoal aqui de BH, que era com os zotroscópios. Que aí Ah, você vê a mesma coisa da persistência retiniana, a gente não consegue reter a imagem. Então, você vê por exemplo, você bota uma bolinha numa posição, a outra, tipo, de um início e um fim. Você vem do início do fim, vai colocando a bolinha, e na hora que você gira isso, ela dá essa ilusão ótica que está em movimento. Aí, foi assim, já que esse pré-cinema, eu fiz uma disciplina antes de entrar no universidade, muito tempo atrás, com o Capuz, Heitor Capuz, que é um grande mestre nosso, tá? Que chamava pré-cinemas, assim. E aí tem coisas mais antigas ainda do que essa investigação científica dessa persistência retiniana que a gente foi descobrir de verdade, que a gente não conseguia, né, ver as imagens fixas se você passasse mais do que 10 quadrinhos por segundo. Você não consegue reter isso. Então, sim. isso foi uma corrida tecnológica. Então, o conhecimento já estava logo ali, né? Então, por Uhum. exemplo, aí tem um cara que chama Muybridge, que é um cara muito famoso, que ele fez um inglês que ele fez uma corrida de cavalo, ele colocou 24 câmeras para tirar foto ao mesmo tempo, acionou essas 24 fotos, e depois ele conseguiu ver que ele conseguiu captar todo o momento, né, todo o movimento do cavalo. E aí teve um negócio que chama fuzil cinematográfico, que como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço que é o nome do moço ali, é o Etienne Jules Marek, que era um cara que, a partir desses experimentos do Muybridge, fez como se fosse uma pistola mesmo, que passava esses quadros, e aí se percebeu essa persistência retiniana não conseguia, o olho não conseguia capturar a imagem em movimento, a imagem estática, esse movimento, essa ilusão de ótica, né? E aí a gente chega no cinetoscópio do Edison, que na verdade não é do Edison, né? O Edison só patenteou, né? Na verdade, ele foi feito pelo Dixon, pela Laura Dixon e pelo William Kennedy, em 89, né? Que era uma cabinezinha que você colocava o olho e você via essa imagem em movimento, e tem várias fitas, né, que foram feitas para isso, chamava Nickelodeon, né, porque era um níquel, né, era 5 centavos que se cobrava para assistir esses filminhos da cabine, né, em 5 centavos em 1889 era um negócio, muita grana na época, né? Então você ia lá, assistia isso, né, a partir de um visor, e você via essa ilusão cinematográfica ali. E aí os irmãos Lumière, qual que é o grande barato deles? Eles pegam e criam um cinematógrafo, né? Que é o que a gente fala que é a invenção do cinema. Por quê? Porque ele conseguiu pegar esse conhecimento que já estava sendo feito ali, né? Eles eram de uma família bastarda, né? De Lyon. O Auguste e o Louis Lumière são, né, os pais do cinema. E eles começaram a fazer vários experimentos. Inclusive tem uma controvérsia aí, que tem um outro francês também, que eles atribuem que os Lumière pegaram a ideia do Thomas Edison, né, do cinetoscópio e desse outro cara, e fizeram uma patente que tinha junção das duas para criar o cinematógrafo. Só que o cinematógrafo, qual era o grande barato? Que você fazia a película passar ali, eles criaram o movimento da pinça, né, de puxar o frame, era 16 quadros por segundo, não eram 24 quadros por segundo, e era um movimento perfeito, assim, e eles conseguiram fazer que essa película passasse, você filmava, você, né, revelava no mesmo aparelho, no cinematógrafo, e projetava, invertia e projetava, né? Então, em 1895, no Boulevard Capuchin, inclusive eu tenho uma foto com a placa lá, né, do Gran Café, que foi onde não existe mais o Gran Café, mas está lá. Aqui foi feita a primeira exibição cinematográfica, né, assim, que é oficial, porque eles fizeram uma em Ciolet também na França, e aí eles fizeram a projeção, chamaram uma galera, falaram, vem ver a nossa invenção e tal, e tem a saída da fábrica, né? Que a fábrica da família deles, os operários saindo e eles filmando. E aí, o que é legal, porque essa história do pré-cinema e tal, e já se cria uma narrativa, assim, não é feito à toa. Eles pedem, você vai sair daqui e vai para lá. Então, já tem uma manipulação do objeto ali, desde o Thomas Edison também, aí já tem uma construção de uma narrativa, né? E aí, em 1902, a gente tem o Jorge Méliès, que é um cara fantástico, que é o filme Viagem à Lua, sabe? Que é aquele que sempre tem no Oscar
ou qualquer coisa de cinema, sei lá, Voyage, La Lune, e aí tem o foguete chegando no olho da Lua, sabe? A Viagem à Lua, do Méliès, Jorge Méliès, que é incrível. Assim, o cara ele era um ilusionista, e ele pega isso e faz uma narrativa cinematográfica das pessoas irem, como é que chegavam na Lua e criaram toda uma narrativa maluca e tal, né? Tipo, com monstros alienígenas. E ele chegou por um foguete que não tem o menor embasamento científico. Como é que vai chegar por um foguete, né? Assim, foguete não era uma bala de canhão que as pessoas eram arremessadas até a Lua e tal. Mas era uma coisa muito bacana. E pensar que o cara estava imaginando uma narrativa ali, né? E Nossa, aí. Oi? imaginação. Já É, é fácil, imaginação, né? de Exatamente. E assim, aí você pensa, né? Tipo, a ciência está totalmente interligada ao cinema, à fotografia, às artes em geral, né? Porque todo dia, movimento de arte assim, sempre tem uma inovação tecnológica, sempre, né? Qualquer coisa, desde a pintura nasceu rupestre, vai pela tinta, né? Um tipo de tinta, chega até a tinta óleo, chega. Então, assim, sempre vai ser assim. A mesma coisa da música. A música nasce de forma clássica, depois fica uma forma elétrica. Então, assim, a tecnologia e o conhecimento, né? Elas estão o conhecimento, a arte, a ciência, elas estão sempre muito conectadas, né? Então, isso faz parte de uma coisa muito interessante, assim, né? E o cinema sempre teve lado a lado, assim, lado a lado não, incorporado na tecnologia, né? Então, hoje a gente está falando de streaming, a gente está falando de filmes que a gente vê, né, num celular, num tablet, num qualquer coisa, num videogame, num portátil, né? E a gente, antigamente, a gente tinha que ver, né, no cinema, que era muito bom. Aí, por que, que o Lumière, por que, que o cinematógrafo é tão interessante? Porque é a experiência coletiva, né? Tem aquela história do trem também, da chegada do trem, das pessoas se assustarem, porque realmente elas não tinham conhecimento do que era aquilo. É um estranhamento. Imagina, você vê né, um baita de um trem chegando numa estação, né, todo mundo nunca viu aquilo e fica muito impressionado. Assim, eu acho que tem um pouco de charme nessa história. A gente não sabe se foi assim, né? Mas também faz parte da magia do cinema, né? Então, assim, eu adoro filmes metalinguísticos, né? Tipo, A Invenção do Cabré, que é um filme maravilhoso, que fala muito disso. Todo filme que né, tem milhões de filmes assim que sempre falam sobre cinema, né? A Noite Americana do Truffaut, que é a produção de cinema, que é, né, o cineasta, vamos dizer assim, preferido por mim, foi a coisa, minha dissertação de mestrado foi sobre a obra dele e tal. E a gente tem muitos filmes que falam sobre cinema. O Fellini 8,5, que é um filme também fala sobre fazer cinema. Um filme que eu não sei se todo mundo sabe, o Janela Indiscreta, é uma metalinguagem de um filme, né? Como se você estivesse abrindo as cortinas. É totalmente a leitura que se é feita teoricamente, né? É que realmente né, a poética do cinema ali. Então, você tem muitas obras que falam sobre cinema que geralmente quem gosta de cinema ama, assim, né? Porque são muito, muito interessantes. Então, assim, e aí o cinema, ele também foi utilizado de forma positiva e negativa, né? Assim, então, por exemplo, né, aí a gente começa a falar assim, né? Como é que nasce a narrativa? Como é que nasce, vamos dizer assim, o conhecimento, a ciência do cinema como a narrativa, como a gente entende hoje, né? Então, assim, tem uma série de diretores na Europa, na Inglaterra principalmente, né, que vão desenvolvendo essa narrativa. E quem é o pai da narrativa clássica do cinema é o Griffith, né, o D.W. Griffith, que é um cara que nos Estados Unidos ele começa a fazer a montagem como a gente entende o filme hoje. E ele faz O Nascimento de uma Nação, que é um filme super controverso, que tem blackface, né? Mas é um contexto da época, né? É um filme super controverso e tal. ele era um roteirista, um produtor, como é que a gente pode Diretor, identificar? diretor, né? Era diretor, né? Assim, e também eu acho que o Griffith era roteirista, não vou lembrar assim certinho, mas então diretor, né? E ele começa a fazer a montagem paralela, né? Que é uma coisa que ele pega no Intolerância, que é o filme que, vamos dizer assim, ele é o filme, vamos dizer assim, que marco da linguagem cinematográfica que a gente tem hoje, assim, né? Tem hoje assim, que era o início ali de uma criação de uma ciência de cinema, de uma narrativa. Ele trabalha com 4 narrativas acontecendo paralelamente, né? Então você tem, né, né, a condução de um trem, passando ao mesmo tempo de um conflito amoroso. Então, a Intolerância é um filme que marca isso. E depois a gente vai também para o cinema soviético, né? O Eisenstein,
que é do Encoraçado Potemkin. A Rússia, né, a Rússia na época da Revolução Russa, logo depois da Revolução Russa, ela investe muito, né, no cinema como propaganda e também como forma de arte, né? Então a gente tem gênios, Vertov, o Eisenstein. E o Eisenstein é um cara que o Kuleshov, que é um cara que era professor do Eisenstein, que cria uma coisa que chama efeito Kuleshov, que também é um pouco de ciência, assim, que ele mostra, por exemplo, uma imagem, por exemplo, uma pessoa está aqui e ela está com a cara triste e corta para uma imagem de um prato vazio. Então vai criando essa narrativa que a junção desses dois planos vai te dar uma referência que a pessoa está com fome, entendeu? Né, é o início da linguagem do cinema, assim. E isso vai. Ele é professor do Eisenstein. Eisenstein foi um dos maiores gênios do cinema também. Então. E o Eisenstein faz o Encoraçado Potemkin, que é um marco do cinema, porque tem a cena da escadaria de Odessa, que é uma cena, não sei se você já viu, sempre também em premiação do Oscar mostra, que é um carrinho de bebê descendo as escadarias, e acontece toda uma narrativa com muito efeito Kuleshov, porque tem a mãe com aquela cara de surpresa, nossa, vai morrer, vai acontecer alguma coisa e tal. Como é feito aquela montagem é fantástico, e isso é muito, né? Essa galera era muito intelectual, estudavam muito. O Griffith era o Griffith era assim, né? Eles eram o maior ídolo deles, era o Griffith, porque por causa dessa coisa da montagem, como trabalhar narrativa cinematográfica e tal. E aí a gente tem, né, esse filme que é um marco também, Encoraçado Potemkin, e aí ele vai trabalhar depois para política, né, da Revolução Russa. Só que ele faz o Outubro, né, que é o filme que ele faz, só que ele critica muito Lenin no filme. Então depois acaba ficando um pouco ruim para ele. Ele vai morar no México depois no final da vida, mas ele virou também um grande teórico de cinema e tal. E também a gente tem o cinema, né, muito utilizado pelos nazistas também, né? Então o cinema não só como conhecimento, mas como política, né? Então tem a momento aí, nessa temática que você está falando, Oi? o filme Doutor Zhivago. Doutor Zhivago é mais para frente, né? Mas vai contando um pouco a história, né, da Revolução Russa, né? Aham. Então Um pouco dessa sim, questão sim. Soviético. Sim. Não, nazismo não. Comunismo. Da Revolução Russa, exatamente, comunismo e tal. Pois é, a Lichtenstein, que é a do Olímpia, que aí ela faz né, assim, ela faz umas obras maravilhosas em termos cinematográficos. São filmes que cultuavam o nazismo, né? O nazismo fez muito filme propaganda mesmo e convencia as pessoas, né, já que se hoje a gente pensa que fake news convence as pessoas, imagina em 33, 34, entendeu? Gente, olha que os americanos têm muito essa questão também ideológica, né? Vamos assim dizer. Acredito que você vai chegar nesse momento, mas eu não vou antecipar muito, não, porque provavelmente você vai falar um pouquinho para nós aí do cinema novo também no Brasil, né? Então, o cinema, assim, é igual eu tô te falando, a minha primeira paixão pelo cinema, ela foi muito ligada à política, assim, isso é fato. O cinema novo era a coisa que eu mais apaixonei na época, né, adolescente, antes da faculdade ainda, porque tinha essa coisa do cinema político mesmo, cinema formador de cidadãos políticos, né, conscientizador, não formador, mas que ajudava na conscientização política das pessoas, né. Que os filmes Oi? têm eu entendo os filmes assim dessa forma. Eu gosto de filmes reflexivos que me fazem pensar e sair de um estado, né, anterior para um estado mais aprofundado, né? Claro que tem os filmes também que eu vejo por razões de entretenimento, Sim. mas tem muitos filmes que marcaram a minha vida, que me transformaram. Então são agentes transformadores também. Os filmes, através dos diretores, né? Não, talvez sim dos atores, pela interpretação também, né? Que o cinema traz, mas a importância que eu vejo também na direção de um filme, não deve ser fácil, porque trabalha aí todas as nossas emoções, com a música, a trilha sonora, com a fotografia, né? Com a direção, a posição do ator, né? A gente vê isso muito, citou, Janela Indiscreta, Hitchcock, né? Com o suspense. Então é maravilhoso isso que você está trazendo aí para a gente. Eu fui conhecer, vou confessar minha ignorância aqui, do cinema. Fui pesquisar, porque eu não tinha visto nada do Glauber Rocha,
Você entendeu? É um Uhum. absurdo, né? Aí eu Não, fui mas estudar é, e é normal isso. cinema novo, o trabalho dele, a importância dele que a gente tem hoje, né? E eu, É. o ator, por que, que o artista, uma vez você me falou, Jaque, isso ficou na minha cabeça, Guilherme. Você falou assim, Jaque, não tente entender a cabeça de um artista, né? Fala assim, por que o Kurt Cobain se matou, sabe? E a gente vê essas É. notícias. A Linkin Park, o vocalista, pouco tempo, aquela do Uhum. Cranberries. Por que, que eles têm Uhum. assim essa loucura? E são pessoas tão interessantes, cheias de criatividade, trazem assim reflexões tão aprofundadas para a vida da gente e É. simplesmente cometem esses atos assim que a gente não compreende. Você falou comigo, Jaqueline, não tente entender a cabeça de um artista. Não, Uma eu vez você falou acho isso que comigo. assim. Você tem. Nem lembro. Ficou na minha cabeça, sabe? Isso ficou muito na minha É, cabeça. eu acho que assim, eu acho, por exemplo, a gente começa essa coisa de arte, conhecimento, ciência, né? A arte, assim como a ciência, ela ela é muito incontrolável, né? Dentro da pessoa que faz aquilo. Ela realmente não consegue conter, né? Assim, por isso que quando você brinca assim, cineasta, não, eu não sou, porque eu nunca fui uma pessoa assim, de fato, que eu tenho que estar me expressando o tempo todo por vídeo, né? Eu tenho amigos que são assim, e as pessoas realmente elas são muito intensas daquilo, né? Ela tem que sempre expressar em vídeo de forma artística. Isso eu acho muito legal, assim, sabe? A minha onda sempre foi mais documentário. Eu quero fazer ficção, nunca fiz ficção, quero muito fazer. Mas é uma forma diferente que eu vejo até meus amigos mesmo, sócios que eu tive, pessoas que estavam junto comigo, né, durante essa caminhada. E é muito forte, assim, né? E é muito difícil viver de arte, né? Então, assim, quando as pessoas fazem políticas públicas, né, no meio artístico, a gente fica muito indignado, porque a arte, ela é vamos dizer assim como a ciência, né, assim como a saúde, a educação, são coisas que são, assim, primordiais na vida das pessoas. Ninguém consegue viver sem, assim. Se você não tiver uma abstração, se você não tiver uma coisa para você, né, a vida é muito dura, então você não consegue viver. A real é essa, né? Nós somos seres pensantes, que É. estamos aqui, né, não só de passagem, e a gente precisa de todas essas coisas. Então, assim, a política pública para cinema, você falando nessa parte, por exemplo, o americano, como é que funciona? É totalmente diferente o mercado, mas tem muitas semelhanças também, né? Então, assim, a gente pegar, por exemplo, o cinema autoral, que a gente chama, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito na dissertação do mestrado, né? Que eu trabalhei com o Truffaut, que é o cara que inventou essa história, o cinema de autor. Ele cravou o nome, assim, de Dona Velha Wagner. Ele era um cara muito intelectual, ele, né? Na Cahiers de Cinema, ele escreveu um texto sobre cinema de autor, que já era trabalhado por um outro intelectual chamado Alexander Astruc, que era um cara também, um cineasta muito foda e tal, mas que era um cara que, assim, ele lançou a ideia e o Truffaut lapidou, vamos dizer assim. Que é essa coisa assim, o nosso cinema, o cinema europeu como um todo, assim, como um todo não, mas boa parte, né, do cinema do mundo todo, tirando o cinema norte-americano, o indiano tem suas peculiaridades, né? É, é um cinema de autor, né? É um cinema que a pessoa está ali, geralmente ela vai no Brasil, ela vai roteirizar, ela vai dirigir. Hoje é assim, os departamentos são muito específicos, o cara geralmente ele faz o roteiro e dirige. Quando é um cinema um pouco mais comercial no Brasil, se a gente pode falar isso, geralmente tem um roteirista, roteiristas e um diretor separado e tal. Mas o cinema que nasceu aqui no Brasil, né, a nossa tradição é uma tradição europeia, uma tradição de um cinema mais autoral, né, um pouco mais, bem mais independente, né? E a gente teve, né, o cinema também de produção, né? A gente teve a Cinédia, né? A gente teve a Vera Cruz, que era um outro modelo de produção, uma produção industrial e tal, mas a nosso modo, sempre subdesenvolvido, né? Diferente, né? Os grandes estúdios americanos eram outro formato, né? No cinema americano, a gente tem os grandes estúdios, né? Os Big Five lá, né? Tinha a Warner, a GM, né? A Golden Mayer, né? Tinha o United Arts, né? Tinha um que era menor, esses, né? A Columbia, e você tinha eram grandes parques industriais, né? De fazer histórias, uma outra lógica, né? Os caras conseguiram incorporar aquilo de uma maneira muito interessante, né? Assim, é muito legal, assim, porque a gente, por exemplo, eu te confesso, quando eu comecei a gostar de cinema, eu gostava só de cinema autoral, só de cinema revolucionário, só de cinema independente. E foi muito engraçado, porque eu lembro que, assim, quando eu terminei a graduação, e eu só assistia cinema
novela vague francês, assistia cinema europeu, assistia muito cinema clássico americano, mas assim, os Sim, ícones, não tinha muita paciência para cinema de blockbuster, porque é aquela coisa que fica mais velho, você vai buscando uma narrativa diferente, você vai buscando coisas que, igual você falou, que mexam com você, né? Porque eu assistia, igual eu te falei, teve essa locadora que chamava Fox, que era de DVD, na Contorno, em frente pro Pio 12, eu esgotei o catálogo do cara, porque tinha umas promoções boas, então eu li muita coisa, muita coisa. Revi muita coisa da infância e tal. Mas era um olhar um pouco mais, assim, vamos dizer assim, era um olhar mais politizado mesmo, assim, era uma coisa de cinema politizado. E aí, quando eu comecei a fazer, eu fiz muito matéria isolada na Belas durante anos, assim. E porque eu falava, vou tentar. Nunca tentava mestrado, mas fazia uma isolada sempre. Em 2006 eu fiz uma, 2008 eu fazia outra, aí voltava daqui uns 3 anos fazer mais uma isolada. E aí eu quebrei muito o meu preconceito mesmo com o cinema, né, clássico, que a gente chama de cinema, linguagem clássica de cinema, que é a linguagem cartesiana, vamos dizer, porque ela não é sim, só americana, né? Tem a linguagem clássica também do cinema francês e tudo mais. Então, essa linguagem clássica, a gente foi, né? Eu fui quebrando um pouco desse meu preconceito também, né? Igual tem as pessoas que têm preconceito com o cinema mais lento, mais silencioso, né? Tem uma dificuldade de ver, né? Ainda mais hoje que a gente tem, né? Assim, um ritmo frenético de imagem, tem imagem sendo invadida pelo seu olho o dia inteiro, é no Instagram, é o TikTok, é Facebook, é YouTube, é Shorts, é Stories, é uma profusão de imagens que é uma coisa muito pós-moderna, né? Esse é um negócio muito maluco que a gente vive hoje. E então é muito difícil a pessoa parar e assistir um filme lento, um filme que tem uma narrativa mais contemplativa, uma narrativa introspectiva, uma narrativa de discussão sobre a vida, né? Então é muito complexo. Eu entendo assim, né? Mas naquela época para mim também era um choque, tipo, ir para uma aula, por exemplo, né, do Heitor Capuzzo ou da Ana Lúcia Andrade, que é minha orientadora, que é feríssima, assim, e ver cinema clássico, 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 assim, sabe? Tipo, né, Billy Wilder, da Ana, por exemplo, o Capuzzo deu uma matéria, qual matéria que era? Cinema expandido, até que o Capuzzo fez pouca matéria sobre cinema clássico, foi mais esse pré-cinema e cinema dos primórdios, assim, que a gente via coisa mais narrativa clássica. E aí foi muito legal, assim, porque eu demorei, foi bom ter demorado a entrar no mestrado, porque eu fui muito mais para a área do cinema do que da área da sociologia. Eu estava muito intricado da sociologia, do cinema político e do cinema de vanguarda, né, contestador e tal. E é até engraçado, porque o Truffaut, ele mescla as duas coisas. Ele é um pouco parecido. A gente acaba fazendo as coisas são bem parecidas com a gente, né? Então ele aham, mescla essa coisa assim. Ele faz um cinema muito revolucionário no início, né? Que ele é o início da novela vaga é com ele com Godard lá em 59. Então Os Incompreendidos é o primeiro filme dele. É um filme muito diferente de linguagem, mas, né, assim, e o Acossado, que é o do Godard, é mais ainda, mais avançado em termos de linguagem, né? Linguagem, quando a gente fala em linguagem de cinema, já que é linguagem mesmo, é como você cria uma nova língua, uma nova forma de exibir, de contar uma narrativa, uma sim, história, né? E isso a gente está sim. até, assim, é até interessante porque tem muito autor literário, né, que são utilizados, por exemplo, o Eisenstein gosta muito de Dickens, ele usa, sabe? Então, assim, a gente bebe na fonte da narrativa do romance, né? Sempre, né? Não tem jeito, tá tudo muito interligado. E o Truffaut faz isso, mas o Truffaut, ao longo da carreira, ele vai mudando muito a forma de trabalhar, ele faz um cinema mais industrial, ele faz um cinema clássico, depois muito cinema clássico, faz o Jules Jean, que é mais revolucionário em termos de linguagem, de estética e tal, mas assim, não é à toa que eu escolhi ele, assim, porque acho que ele mescla as duas coisas, sabe? Então, Aham, assim, porque, por exemplo, se a gente falar do Glauber, por exemplo, no Brasil, né, é um cara que nunca fez uma narrativa clássica tirando Deus e o Diabo. Assim. Quer dizer, não é também o Barra Vento também é uma narrativa clássica, mas assim, ele não buscava essa narrativa, que era um cinema de vanguarda, né? O Terra em Trânsito, por exemplo, que é considerado um dos melhores filmes brasileiros por muitos, né? Por muitos pesquisadores, muitos cientistas da área do cinema, é uma narrativa bem maluca, assim, é bem, né, assim, maluca não, mas não é a tradicional, né? A narrativa clássica de início, meio e fim, da câmera invisível, né? Do cinema hollywoodiano, é a ideia da câmera invisível. Você não vê a câmera, você é como se a câmera fosse seu olhar, né? Então, e é um olhar, né, em terceira pessoa, né? A câmera, até a câmera subjetiva, quando aparecia, né? Aquela câmera em primeira pessoa, o olhar do ator e tal, causava estranhamento também, né? Então, a novela Vago vai propor exatamente essa câmera ficar mais aparente, a gente perceber os cortes. Então, é bem legal, assim, né? Por exemplo, o Wells... E Oi? aí, desculpa, Não, descortei, né? não, Não, mas pode cortar. interessante você trazer isso e explicar, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Assim,
estou falando que ninguém aqui é desconhecido, não, gente. Fala assim, mais tecnicamente, da importância do que você está falando aí, dessa questão, do que trouxe de novo com Godard, a respeito dessa queda de cena, o que a gente via nos grandes filmes clássicos americanos, que eram filmados assim, em grande estúdio, e aí começa a ser filmado andando na rua, o filme, conversando, papo, aí de repente ela estava em outro ambiente. Era isso que você está trazendo aqui para a gente entender esse novo conceito que esses responsáveis, né? Que a gente vê muito falar dos grandes atores. Quando a gente fala de cinema, isso é uma percepção minha, você fala muito dos atores, né? A gente fala dos nomes deles, mas não fala muito dos diretores, talvez, não sei. Não se fala, né? Aí, essa mudança. Hoje, a gente fala demais, toda crítica de cinema vai falar do diretor. Ah, foi péssimo, até eu gosto muito de ouvir a Isabela Boscov, que ela fala, deve ter se dito jogo para ter aceitado esse trabalho, então, feito esse filme, não sei o quê, então, e aí vai, até tem a Cleide está aqui comentando, a florzinha Cleide, boa noite a todos, em 2017, tive a oportunidade de conhecer um pouco desse universo do cinema no curso Recicla Filmes. Que legal, parabéns, hein? É interessante, tá vendo as pessoas fazendo aí um pouquinho. Deixa eu dar uma lidinha se tem uma pergunta aqui. Ainda não tem perguntas, mas se vocês quiserem fazer, podem fazer. A gente aproveita que o Guilherme está aqui hoje. Eu, assim, fico cheio de perguntas para fazer. Eu sei que o tempo é pouco, né? Talvez. No cinema, você traz, assim, é a união de diversas artes, né? Você tem fotografia, trilha sonora, roteiro, né? Um bom roteiro também de um cinema. Você trouxe essa novidade para mim que o diretor não precisa de um roteirista, a não ser que for um filme mais especial, talvez, né? Que eu achei novidade. Não, depende, né? Depende, né? Ah, pois é. Mas, enfim, uma reunião dessas artes, assim, vamos supor, da música. Sim, né? sim. Fotografia, tudo, direção de arte, figurino. Eu reparo para ver se eu gosto ou não. É. Né? Como é que funciona isso, o diretor? Como é que você reúne, como é que um diretor reúne uma equipe? Hoje, se você fosse fazer um filme hoje de ficção, o que você gostaria de ter como na sua equipe? Tudo. Não, porque assim, na verdade, assim, o diretor já tem hora que falha. Falar. Tem um mosquitinho aqui me atrapalhando, embora eu estou abandonando ele está querendo participar. Se você incluso. Eu falo o seguinte, se você fosse fazer um filme hoje, você fala que quer muito fazer, quem você traria que você acha que não poderia faltar? Um nome só. Pode ser um nome. Nossa, eu não sei. Não. Se eu pudesse trazer direção de fotografia do Walter Carvalho, tipo, mas é uma coisa quase impossível, né? Citou alguns nomes, não é? Fala pra gente como é que tá em Minas, se você pode falar um pouquinho sobre cinema. Trabalhos de cinema, porque há pouco tempo a gente teve a participação até, né, de um filme, um documentário que foi, me parece, que foi produzido não, aqui. Não. Filme, não é ficção. Foi um longo? Não, então, pois o cinema em Minas, já há alguns anos, tem se tornado, assim, um grande expoente, assim, muito forte, mas muito forte mesmo, assim, né? Desde, vou te falar, que já há uns 10 anos, uns 15 anos, que tem prêmios muito importantes, né? Que são prêmios mais especializados, tipo o Festival de Cinema de Brasília, por exemplo, que é o maior prêmio, vamos dizer assim, em termos não vou falar da crítica, mas assim, na área do cinema é um dos mais valorizados, né? Então a gente já teve prêmio em 2011, 2012, né? Tem muita coisa, assim, o que eu posso falar, assim, desde quando eu comecei, né, a entrar no audiovisual em 2003 e tal, tem muita gente boa de serviço, muita gente, tem muita coisa boa sendo feita desde então, até antes mesmo, né? Tinha gente que estava aí nos anos 90 também batalhando a duras penas, fazendo muita coisa boa, né? Mas você está falando o que está em destaque hoje, assim, né? Assim, esse ano, né? Teve esse buzz aí que foi sensacional, que foi o filme do Thiago Martins, né? Você citou, do Gabriel Martins, quer dizer, do Gabriel Martins, que é
Martinho, né? O Martinho é um cara de plástico, é um produtor fantástico de contagem, nos formaram na Luna, né? O som ficou um pouco ruim, acho que não sei se você encostou em alguma coisa. Ficou um som. Agora não deu pra Peraí. Oi. Ouviu voltou. agora? Voltou, voltou o som. Aí eu vou ter que Você tá me aumentar. ouvindo? Você tá me ouvindo? A gente não tá te ouvindo. Foi? Jaque, tá ouvindo? Ah, Voltou. Sim. então tá. Não, eu tô falando do Gabriel Martins do Marte 1, né? O Marte 1 foi pré-selecionado para aquela lista que tem antes do Oscar, né? E ele ganhou Gramado, por exemplo. É um filme maravilhoso, tá? No Telecine, para quem quiser ver, para quem assina Telecine. Tá no stream. Sábado vai fazer uma projeção. A Filmes Plásticos faz aniversário, dia 2 de abril, né? Não, 2 não, é dia 1º, mas acho que é dia 2 o aniversário deles. Ele vai ter uma projeção no Palácio das Artes, acho que 10h30, 1 hora, vai passar o filme de graça. Então, assim, para quem quiser ir, uma bela oportunidade para ver o filme em tela grande. O filme é maravilhoso, é muito bom, assim, um filme fraterno, assim, é muito bonito. Ele dirigiu, junto com o Maurílio também, o Corações do Mundo, há pouco tempo atrás, que é um filme belíssimo, também está no Telecine. Tem uma temporada, que é do André Novaes também, que é sócio deles também. Aqui na produtora, a gente teve a oportunidade, em 2013, coproduzir um filme de um rapaz, também, de um cineasta mineiro super conceituado, que é o Afonso Shoa. A gente coproduziu um filme que chama A Vizinhança do Tigre, inclusive está na MUBI, que é uma plataforma que eu tenho assim uma predileção, é uma plataforma de cinema mais, né, não convencional, não comercial, né, um cinema mais artístico, vamos dizer assim. É sempre muito nebulosa essas classificações, eu não gosto muito de falar. Mas assim, é de um cinema um pouco diferente do padrão do streaming, né? É um streaming europeu maravilhoso, tem no Brasil a preços interessantes, R$ 30 por mês. Quem é estudante universitário não paga, eu já vou dar a dica, você cadastra, você tem 4 anos gratuito. Então eles têm uma preocupação na formação de um público cinéfilo super legal. A MUBI, chama MUBI, MUBI. Então, assim, você tem diversas. Esse filme tá na MUBI, que chama A Vizinhança do Tigre, do Afonso Show. A gente fez a coprodução. Eu não participei em nenhuma área técnica do filme, não. Minha sócia na época participou da finalização do filme, mas eu tenho muito orgulho porque é um projeto que ganhou, assim, um filme que ganhou prêmio no mundo inteiro, assim, no mundo inteiro. O cara. E foi o filme dele, o primeiro filme dele que ganhou muitos prêmios, assim, e a gente tem aqui no nosso currículo, né? E é um cara super legal, tem uma admiração muito grande para ele. Fez o Arábia também, fez um filme que chama, acho que esqueci o outro filme dele, mas o Arábia ganhou o prêmio de Brasília. E os filmes dessa galera, essa turma que está surgindo, muito boa de serviço. E aí você está me falando assim, é muito mais profissionalizado do que há 30 anos atrás. São filmes que têm equipe de todos os departamentos do cinema. Tem departamento de arte, departamento de fotografia, departamento de figurino, departamento de som, tudo já. Que hoje é profissional. Já em Belo Horizonte a gente tem produções super profissionais. Todo mundo que faz longa-metragem aqui hoje, o pessoal também mais, né, mais antigo também, que continua fazendo. E Todo é mundo caro faz tudo muito profissionalizado. no Brasil, Guilherme? É caro, não Muito é? caro, é caro, muito caro, sempre vai ser caro, né? Gente fala aí da Lei Rouanet, mas não sabe nem o que está falando. É, Critica, mas não sabe. porque, Acho que inclusive, porque tudo você pode criticar, mas você tem que ter vazamento, né, para criticar. fundamento. Deus, né? Podem vir críticas, sim, mas você tem que ter fundamento. Por isso que eu sou a favor de se aproveitar aqui as redes sociais para adquirir conhecimento. Porque tem muita gente com conteúdo interessante aqui na internet e que você pode adquirir conhecimento. Não é só ter uma influência para... Não estou desfazendo, é bom se aprender a se cuidar, se maquiar, cuidar da saúde, mas sabe aquelas coisas vazias? Ah, hoje eu tomei café, posta. Ah, hoje eu mudei de roupa, estou usando roupa assim, posta. E hoje, não é? Dá para entender um negócio desse? Não, assim, não existe cultura num país, assim, você pode te afirmar, até nos Estados Unidos, que é tratado como modelo comercial e tal, sem investimento público, é impossível, é impossível. E aí você falou da questão política na arte, Uhum. porque quando eu percebo isso, e a gente vê historicamente, que toda vez que existe um sistema, vamos falar assim, ditatorial ou conservador, os primeiros a serem
enxotados, né, são os São os artistas. artistas. É, porque os artistas são sempre os questionadores, né? Né? Não vou nem falar, né, mas respeitando aí opiniões contrárias, né? Eu percebo isso, o artista é o primeiro em ser, porque é o cara que tem a liberdade, que propaga o direito de expressão. E a gente luta aí também por um direito de expressão também tão vazio às vezes, né? A liberdade de se expressar também, esses Não. brasileiros muito. E aí você falando assim da indústria, desculpa te cortar, assim, de uma indústria cinematográfica, né? Assim, no Brasil a gente tem uma indústria cinematográfica já consolidada, mas ainda consolidada não, em formação, assim, é consolidada em alguns grandes meios, em alguns grandes centros, né? Tipo Rio e São Paulo, já é consolidada mesmo. Aqui a gente também está lutando por uma consolidação. Pernambuco tem a consolidação também com o Cléber Mendonça, né? Com a turma toda de lá, tem muita gente. Beto Branche tem uma turma nova também, tem muita gente. Fortaleza também. Quer dizer, no Brasil todo está se produzindo no cinema. No Rio Grande do Sul a gente tinha, né? Na início da retomada do Jorge Furtado, a turma toda de lá e tal. Então, assim, essa consolidação desse cinema, que é um pouco mais industrial, não é o modelo que a gente talvez almeja, né, na atualidade, talvez no futuro, né? Ela é toda autofinanciada, entendeu? As pessoas falam muita bobagem, assim. Os longa-metragens todos no Brasil hoje não estão na Lei Rouanet, elas estão a maior parte está no fundo setorial do audiovisual, que é esse fundo, vamos dizer assim, ele é preenchido com recursos que vêm de uma taxa que se chama Condecine, que é uma taxa que é aplicada para as grandes distribuidoras de conteúdo audiovisual no Brasil, dos lucros que elas remetem para as suas matrizes fora, entendeu? E isso, assim, também na área de publicidade, esse recurso é um recurso que tem muita grana e que financia toda uma indústria que está mostrando o nosso jeito de ser, está mostrando nossos valores culturais, que está sendo exibido no mundo inteiro, entendeu? Que está tendo um consumo. Gente, essa coisa do Marte 1 me chama muita atenção. O Marte 1 estava em cartaz até outro dia. Ele entrou em agosto, lógico, a questão do Oscar ajudou muito, e que bom que ajudou, porque assim, o filme ficou em cartaz em algumas salas, não foi, né? Não foi num circuito comercial grande, mais de 8 meses, entendeu? Então, se as pessoas falar que as pessoas não querem ver, isso é bobagem. Não querem ver na sala de cinema, tudo bem, o comportamento mudou. Eu acho até que ultimamente tá voltando, né? As pessoas estão voltando a ir à sala de cinema porque elas ficaram represadas de assistir em casa durante 3 anos ali. Tem uma movimentação de mercado muito doida, assim, né? O Top Gun Maverick, né? Que foi do Tom Cruise ano passado, foi recorde de bilheteria nos Estados Unidos, né? No mundo todo, a mesma coisa do Avatar e tal. Porque as pessoas querem essa experiência comunitária, essa experiência coletiva, essa experiência, né, de ver uma tela grande, profissional, uma sala escura, que você vai estar lá, você vai estar simplesmente atento ao que está passando, né? Você não vai estar distraindo com o celular. Quer dizer, a juventude usa muito celular no cinema, é uma coisa muito chata, mas enfim, mesmo que ela esteja ali, ela tem um respeito com o próximo, ela não vai colocar. Você quer ver uma coisa que é muito absurda, assim, que eu até entendo por motivos comerciais. Eu adoro Netflix, tá? Não tô exorcizando a Netflix. A Netflix hoje tem uma função de você ver um vídeo igual você vê no YouTube, 2 vezes mais rápido. Tudo bem, você está vendo, por exemplo, eu adoro assistir conteúdo de futebol, política, né, podcast, consumo muito podcast. E aí eu coloco 2 vezes mais rápido, às vezes, porque eu estou precisando, né, tá muito devagar, a conversa tá lenta, eu quero ouvir mais rápido. Agora, nós estamos falando de uma linguagem que é um negócio assim, que tem de cunho artístico ali? Nenhum. Agora você vai pegar um filme no Netflix e vai colocar 2 vezes mais rápido do que o cara que ficou ali anos desenvolvendo o roteiro. É muito louco isso, entendeu? Tipo assim, não cai, assim, eu acho inacreditável, assim, mas não... Oi? Eu não sabia que tinha esse recurso na Netflix. Tem esse recurso, entendeu? Então, assim, mas é isso, assim, a gente... A gente vai com controle, vai avançando, é isso que você está falando? Ou é Não, igual é no... 2 vezes mais rápido. Igual o Você vê pessoal... 2 vezes mais rápido. Que é isso? Uhum. Você pode ver até, acho que a Netflix, o Prime, tem uma diferença básica do Prime, né? O Prime é uma bagunça, né? Você encontrar um filme do Prime que você quer, é uma coisa, é uma plataforma super difícil, mas tem pérolas, tem coisas maravilhosas lá, né? Não é? Oi? Nesse ponto. A Netflix bate assim nas outras, eu acho. Nesse Mais ou ponto. menos. Depende muito, né? Em termos de catálogo, acho que não, assim. Eu acho que em termos de produções atuais, sim. Eu falo o formato dela.
De Ah, você propor. na interface, né? Na interface é muito mais intuitiva, né? A Apple também é bem legal. A Apple TV é bem legal. A HBO eu também acho ok. Agora, não, se bem que a HBO eu acho ruim. A HBO e a Prime são os piores, assim. O Prime é horrível. Mas o Prime tem uma coisa muito legal, que ele não tem essa opção. Você não consegue ver uma vez mais rápido. E ele, até pouco tempo atrás, agora ele começou. Ele não cortava crédito, né? Só se você quisesse. O Netflix ele já corta o crédito e manda para o outro, porque é uma lógica mais comercial mesmo, né? Agora, é bizarro, por exemplo, você vai assistir o Irlandês, né? Porra, é um filme de 3 horas e meia, sacou? Assim, né? Você vai ver um filme de um autor, né? E aí você vai. E aí, na hora que vai passar o crédito, você tá lá para ver os créditos. Quem gosta mesmo, pô, vou ver o Irlandês e tal. E aí você vai ver os créditos pulam. Tipo, você fala, porra, mas eu quero ver os créditos. Sabe? Eu fico imaginando o Scorsese assistindo lá na casa dele, assim, ele e a filha dele, a Francesca, tipo, assistindo, não, vamos assistir o irlandês, uma puta projeção, porque tem que ser exibido, eu não sei se você sabe, os filmes para ir pro Oscar tem que ser exibido numa sala de cinema. Mesmo que seja, tem um número específico, mas tem que passar de cinema, senão não vai pro Oscar, né? Todos os filmes de streaming que Aham, estão no Oscar, eles foram exibidos no cinema em algum lugar. Senão não é exibido. E entendi. eu acho isso legal, eu acho isso bacana. E aí eu fico imaginando os Scorsese assistindo o filme, caramba, cadê os créditos? Eu preciso ver o crédito. Indica um filme imperdível do Truffaut pra gente. Tá anotado, Marina. Vamos perguntar para ele, então, que é o diretor preferido dele, já até falou aqui para a gente, né? Oi, Marília, boa noite. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui retornando para a live novamente. Estou falando que estou convidando o Guilherme para poder participar de novo. Não sei se ele está conseguindo. Guilherme, me chama aqui que eu te, eu aceito seu convite para participar aqui novamente. A conversa estava tão boa. Eu nem vi o tempo passar, gente, confesso. Bom, esse perfil, gente, vai ser só para ter conversas aqui a respeito, uma troca de conhecimento, de experiências, de vidas, tá bom? Então, me sigam aqui para participarem dos demais encontros que a gente vai ter, tá bom? Eu comecei esse projeto ano passado, eu sou advogada, para quem não sabe, eu trabalho com direito previdenciário e eu converso com muitas pessoas que acham que já estão no fim da vida, que não tem mais nada para aproveitar ou que não se planejaram durante a vida e chega em determinado momento elas ficam assim bem desesperançosas. E eu acho que a pior coisa é quando a gente perde a esperança, não é? Por isso que eu quis criar esse momento aqui para poder levar para as pessoas um pouquinho mais de esperança, de conhecimento, né? A vida, eu sei que aqui na internet é uma vida muito superficial, muito, às vezes, claro, igual esse momento aqui, né? Conteúdo riquíssimo que o Guilherme vem passando para a gente. Mas o que mais aparece, o que mais tem aí de Ibope, são aqueles canais que incentivam uma vida totalmente superficial, tá? O Guilherme falou que não está indo o convite. Espera aí que eu vou mandar de novo. Espera aí. Oi, foi. Fomos derrubados aí pelo Instagram, Guilherme. Eu vou te falar que eu confesso que pelo Instagram eu conheço muito pouco. Só pela. Pois Já fiz live pelo é. YouTube Eu não só. conheço muito bem das regras, sabe? E aí, teve um comentário antes da outra live, na Hum. outro momento. Eu acho que é do Tiago, que estava assistindo, e Ah, falou o que Thiago, aprendeu Ricardo. a gostar, a amar o cinema por sua causa, viu? Olha só, Ele que fez um querido. comentário. Ah, E que pediram legal. para você indicar Hum. o filme do Truffaut que você recomendaria. A A gente tem que. Marina pedir. Porque ele fez uma lista, gente, de 10 filmes que eu pedi para ele, fazer uma lista dos 10 filmes que Difícil. ele gosta. Eu vou publicar essa lista amanhã, vocês podem ficar tranquilos, viu? É. Muitos filmes eu assisti há muito tempo atrás, porque ele cita muitos filmes aí da década de 60, de 40. A gente percebe o gosto pelos clássicos, né? Só tem aqui na lista, gente, Truffaut, Godard, Glauber Rocha, Coutinho, né? O Orson Welles, que eu não conhecia e achei fantástica a história dele. Tem uma história dele aqui no Brasil, não sei se você conhece, Guilherme, Claro, do sim, sim. Jacarezinho, dos It's all Jangadeiros, que true. ele veio filmar, It's all não é? true.
Tem um documentário de Salto que é bem legal para ver. Bacana demais, né? Hitchcock, Você quer que eu leia aqui? Fellini, Quer que eu leia? Ingmar Bergman. Eu quero, pode ler aí, porque eu acho que aí vai ter o que você quer, a resposta para Marina. Marina, se eu não me Marina. engano, que pediu. Ó, então assim, é muito difícil fazer lista, né? Eu acho bem Aham. difícil. Eu devo ter umas 50 listas, igual eu te falei, muda o tempo todo, né? Mas Muda, assim, porque a gente muda, né? A gente amadurece, igual falar, e é... cada um é um momento diferente, Não, não é? e assim, e é engraçado assim, se eu for perguntar assim, que filmes, tem uns filmes afetivos também, né? De antes de gostar do cinema como técnico, como profissão, como pesquisador, Aham. tem, né? Então assim, a gente tava brincando assim, de cinema da infância, por exemplo. Poxa, meus filmes preferidos, o ET, eu revi muito com a Malu ultimamente, eu tenho uma paixão pelo ET. Império do Sol, do Spielberg também, os filmes do Spielberg na infância, os Goonies, né? Uhum. Os Trapalhões, eu tenho uma edição de Os DVD dos Sete Campos. Trapalhões. Tem coisas boas e tem coisas ruins, assim, né? Tem muita coisa que era muita top de caixa, né? Mas tem os Saltimbancos Trapalhões, que são os filmes que eu adoro, assim. Mas aí falando do cinema, assim, como arte, como, né, o cinema, vamos dizer, de adulto, assim, eu fiz essa lista baseada no Guilherme hoje, né? Assim, com 43 Seu áudio está anos. baixo. Será que você tem como chegar mais próximo? Tá Melhorou baixo o agora? áudio. Melhorou agora? Melhorou. Então, Tá assim, um pouquinho eu fiz melhor. uma lista, Uhum. fiz uma lista, Uhum. que é uma lista, assim, do que eu reuni, assim, desses anos de vida aí que eu gosto, mas um pouco mais adulto, assim, né? Então, assim, ó, Os Incompreendidos, do Truffaut, a Marina está perguntando. Então, a minha dissertação foi sobre aqui, ó, essa, vamos dizer assim, não é uma trilogia, porque são 5 filmes, Uhum. mas é uma saga, Essa me ensina. do Truffaut. Uhum. São filmes totalmente muito autobiográficos, tá? Sobre o Truffaut. E o Uhum. filme que eu acho que não dá para perder dele assim, tem dois, mas Os Incompreendidos, que é esse aqui, Os Incompreendidos, Incompreendidos. né? Uhum. Ou Le Cas Sans Coupe, em francês, que meu francês não é dos melhores, mas Le Cas Sans Coupe. Uhum. E o Julegin, que eu sou apaixonado, que eu acho maravilhoso também. É difícil, porque o Truffaut eu sou muito apaixonado. E eu gosto muito, assim, em termos, assim, de um filme leve, assim, que é muito legal, dessa coleção, que são 5 filmes muito autobiográficos, é o Beijos Proibidos, que é esse aqui, Beijos Proibidos. Eu gosto de mídia física, assim, até hoje Uhum. eu voltei com tudo ano passado, assim, colecionar mídia física, porque, assim, essa coisa de streaming no Brasil é super complicada. Cinema clássico, cinema autoral, tem muita coisa que no Brasil não tem. Fora tem. Por exemplo, os filmes do Uhum. Truffaut na França e na Europa, nos Estados Unidos, acho que nos Estados Unidos também, estão todos no Netflix. Então, assim, mas aqui, por que a Netflix vai investir? Tipo, não vai ter demanda, entendeu? Então, assim, É, mas voltando a falar do uma Truffaut, pena. são 5 filmes e Os Incompreendidos, Antoine Colette, que é um média-metragem, aí depois é o Beijos Proibidos, depois é o Domicílio Conjugal e Amor e Filho. A dissertação foi sobre isso aqui. É sobre uma ideia como é que o Truffaut criou uma maneira de dirigir muito baseada nesses filmes que são muito autobiográficos. E é muito legal. Os filmes têm. Bom, enfim, eu sou meio suspeito para falar. Mas eu vou ler a lista aqui. Ó. Alguns filmes eu tenho, inclusive, que eu vou mostrar. Eu gosto de mostrar. Chega Os mais Incom- próximo à sua. Eu acho que é a sua esquerda, eu acho que está conseguindo. O som saiu melhor. Melhorou agora? Não. Um Melhorou um pouquinho. pouquinho? É. Tá. Você quer que eu tire o fone? Você acha que vai melhorar? Não, não tira não, assim fica. Tá. Assim acho que dá legal. Uhum. Então tá, ó, vou lá. Ó, aí tem um filme que eu gosto muito. Aí tem muita coisa pessoal, tá? Não é importância no cinema, não, porque aí já é outra história. Tem um filme que chama Banda à Par, que, ó, no Brasil, eu acho que traduzido esse filme, e o Weekend é francês, eu acho que não é Band à parte, apesar que no IMDb tá Band à parte, que é muito engraçado, porque a tradução, tipo, meio Bande a à parte. palavra, É. Banda à parte do Godard, que eu adoro, assim, eu tinha que ter um filme do Godard, né, pra essa questão da parceria dos dois. Tem nessa caixinha aqui, ó, da Versace, da Nouvelle Vague, é o disco 2, aqui, ó, Banda à parte, não sei se vai dar pra ver, Banda à parte do Godard. Aí depois eu vou pro cinema nacional, e aí nós vamos. Aí, ó, já foram 2, né? São 10. Peraí, deixa eu pegar aqui que não tá aqui, só um minutinho. Não tá na Se quiser, caixa. eu vou falando também. Não, eu vou falar pra você. Tá. Deus, o Diabo na Terra do Sol. Aqui você tem aí todos também, Eu né? tenho.
é de Aham. 64, né? Mas tem essa caixa maravilhosa do Glauber Rocha, que ainda acho que vai encontrar também. E o Glauber tá sendo remasterizado em 4K. Deve sair alguma coisa futuramente. Vai demorar, mas Bacana. essa caixa é maravilhosa. Tem o Terra em Trânsito, que teoricamente é considerado o melhor filme do Glauber, um dos melhores filmes brasileiros. O Cabra Marcado para Morrer, que é do Eduardo Coutinho, que é esse documentário. Eu tenho essa edição maravilhosa que eu comprei ano passado na Versátil. Tem um livro aqui, cara. Tem um livro. E aí o Coutinho foi rever a família, aquela entrevista, né, da dona Marta lá. Ele reviu essa galera, fez mais 2 documentários e estão nesse DVD, maravilhoso. É do Instituto Moreira Salles, porque o João Moreira Salles era parceiro do Coutinho, né? Fizeram vários filmes juntos, né? Os últimos filmes todos do Coutinho é com parceria com o João Moreira Moreira, Salles. sempre tá envolvido, né? O João Moreira Salles, que é o editor da Piauí. Para quem gosta de podcast, o Rádio Novelo é da mulher dele, da esposa dele, a Ah, é? Flora Thomson. E é um cara, né? O Instituto Moreira Salles, irmão do Walter Salles, né? Galera intelectuais de primeira aí que ajudam a propagar a cultura brasileira de forma ímpar, né? Bacana. Aí vamos para o cinema mundial de novo. Cidadão Kane, eu tenho essa versão em Blu-ray, mas tem uma versão também em DVD que tem um documentário, né, sobre eu sempre esqueço lá do cara lá do magnata da mídia, né? Por que Cidadão Kane é tão importante? Porque é um filme que aborda a linguagem do cinema de uma forma muito diferente como tinha sido feito até então. Ele trabalha com 2 planos, né? A gente está tendo uma narrativa passando aqui e uma lá no fundo, e ele trabalha toda uma questão da linguagem, né, de plano e contraplano, também de planos muito diferentes, né, e da forma como o Wells é um cara genial. Eu até vi que você colocou aquela coisa do ataque dos marcianos do Wells, É, a Guerra dos Mundos. a É Guerra dos fantástica a Mundos. história. E que é verdade, né? Quase foi preso por causa disso, quase, né? Aí Cidadão Kane, aí, inclusive essa edição desse DVD, desse Blu-ray é meio picaretagem, eles botam Casablanca junto, assim, nada a ver, mas é legal pra caramba Casablanca, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é boa a qualidade do filme, é isso que importa. Aí, Janela Indiscreta do Hitchcock eu não tenho aqui, eu tenho em arquivo digital. Outro filme que eu acho maravilhoso, que também é da novela Vague, que chama Hiroshima Mon Amour, Hiroshima Meu Amor em português, que é do Alain René, Uhum. a gente fala René, Eu que não é de conhecia. 59, que é um dos filmes mais lindos que tem na face da Terra. Assim, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Assim, é um filme que me emociona muito até hoje. Aí a gente vai para o Amarcord do Fellini. Difícil pegar um filme do Fellini também, mas é um dos preferidos, assim, que eu acho muito sensacional. Eu tenho aqui, eu tenho várias coisas do Fellini. A gente citou o 8,5, que é um filme metalinguístico de cinema, que é maravilhoso. Esse aqui é adquisição nova, é em Blu-ray também, em Full HD. Aí, pro cinema oriental, por exemplo, eu gosto muito do Kurosawa, mas assim, e do Ozu, que é um cineasta muito bom também, assim, né? Do cinema, né, japonês, né, clássico, assim. Eu gosto muito dos sonhos do Kurosawa, eu gosto de Sete Samurais, mas o que eu gosto mesmo do cinema, vou falar assim, oriental, assim, né, do filme, do cinema, né, oriental, vamos dizer, né, do chinês, do Wong Kar-wai, que é o Amor à Flor da Pele, um dos filmes que marcou minha vida, assim. Eu sou apaixonado por esse filme. Esse filme tá na MUBI, Uhum. para quem quiser Eu assinar, tá na MUBI. quero assistir esse filme. É Não assisti, eu maravilhoso, quero assistir é maravilhoso. uns trechos, né, para poder fazer a conversa aqui com você. O Wong Kar-wai, inclusive, está no Wong Kar-wai, ele inclusive está no MUBI, eles compraram o catálogo quase todo dele, sabe? E aí, o Uhum. último, assim, né, não tem uma ordem aqui, tá? O Persona do Bergman, que também o Bergman é um cara. Esse filme é um filme difícil, esse aqui. Porque a maior parte dos filmes que estão ali. Não, a maior parte não, mas vamos dizer assim, 30%, 40% são Uhum. filmes muito tranquilos de ver, sabe? As pessoas ficam comentando, são filmes difíceis. Não, são filmes com histórias interessantíssimas. O Cala Sim. Marcada é um filme que tem uma história fantástica, não sei se você sabe. Ele é um filme que foi feito em 64, antes da ditadura. Esse Aham. filme, o que aconteceu? Quando o Coutinho foi filmar, teve o golpe de 64 e ele fazia um trabalho com o CPC, né? Eu acho que era o CPC, que fazia ele foi para o Nordeste para filmar coisas e fazer oficinas de cinema com o pessoal lá. E aí, de repente, ele Sim. encontrou essa família, né? E aí e era um cara que era um sindicalista na época, né? A Elizabeth Teixeira, que é a mulher dele. Esse sindicalista foi assassinado. Ele era da Liga Campesina, foi assassinado por um senhor de terra.
E aí ele resolveu fazer um filme sobre a Elizabeth Teixeira contando, mas de uma forma ficcional. Não era para ser documentário. E o filme teve que ser interrompido depois do golpe, porque eles foram procurados, os cubanos estavam lá, eles não estavam assim. E eles fugiram, se esconderam, gente foi presa. E aí, em 84, ele volta para lá para procurar. Ele tem uma pista da Elizabeth Teixeira, ele vai lá procurar a Elizabeth Teixeira, trabalhava no Fantástico na época, e vai lá e ele encontra ela e ele filma de novo muitas coisas que estão no filme e monta o filme a partir disso. Então, assim, é um dos documentários mais geniais da história do documentário, sério. Assim. Eu sou apaixonado por documentário também. Uhum. É genial, assim, né? Então, assim, a gente tem muita coisa sendo feita, muita coisa boa, né? Então, a gente tá falando Uhum. sobre Oscar, né? Tipo, é uma coisa que sempre eu adoro falar sobre Oscar também, porque é É, bacana, né? Eu tinha uma época que realmente eu tinha muito é. preconceito. Mas, Eu tô achando que mas seu áudio tá falhando, o seu áudio. vou tirar o fone já. Eu não sei o que tá Uhum. rolando. Gente, nós Fala. dois aqui. Tá É. ouvindo agora? Agora ficou melhor. Às vezes a bateria tá acabando, né? E aí ele vai ficando mais fraquinho. Mas, Pois é, Oscar, você acha que é uma premiação assim ainda importante? sim, É não, uma, claro. tem um- Assim, essa discussão sobre se merece ou não ganhar, ela sempre vai existir, né? E Uhum. é interessante falar que o Oscar ele não premia, assim, né? Primeiro que hoje, a participação das pessoas que são votantes, ela é muito mais democrática, isso é muito legal. Tem uma representatividade, né, de gente do mundo inteiro que não tinha antigamente, tem uma representatividade Sim. negra, uma representatividade feminina, né? Ano passado a gente teve um filme sobre surdos que ganhou, né, que foi o Coda. Então a gente tem uma presença muito. Oi? Sobre os asiáticos também, Teve Parada né? da Vida. Mas esse ano foi bem, né, atípica, Não, mas creio. assim, é interessante, assim, igual, por exemplo, se você me perguntar assim, você acha qual filme. Eu não vi todos os filmes, tá? Eu confesso que eu vi assim, eu vi os Irishins de Como é que é? O Irish de Bunny X lá, eu vi boa parte, eu vi o Elvis, que eu gostei pra caramba. Até Foi ótimo, minha orientadora. né? Eu gosto do filme, acho o filme muito bem construído, assim, bem legal. Teve. É, Vou teve. pegar minha lista Não aqui. vou lembrar de tudo, assim, mas eu assisti muita coisa. Faltou assistir, assim, Top Gun, que realmente eu não dou conta, acho muito chata a questão da narrativa. É uma questão de antipatia minha, não consegui ver. Esse eu realmente Desde o primeiro, você não gosta? não gosto, é Desde o primeiro. uma praia que não é a minha, assim. Mas eu me obrigo a ver, sabe? Eu me obrigo a ver os filmes. Eu geralmente todo ano eu vejo tudo, mas esse ano eu não consegui ver tudo. E assim, RRR, filme indiano, que ganhou como melhor música. é, RRR. o RRR, eu tenho que ver, tá na lista. É muita coisa para ver, né? Já. É legal, eu gostei muito. Para quem gosta de todos os gêneros, você vai encontrar todos lá. Exatamente. Mas a questão do tudo ao mesmo tempo agora lá, que a confusão toda que deu, confusão assim, né? É porque é uma narrativa que não tem nada de uma narrativa clássica, né? Uma narrativa, vamos dizer assim. Por exemplo, ano passado tinha um Ataque dos Cães, né? Da Jane Campion lá. Sim. Para mim é o meu filme preferido, era o filme que devia ganhar. E a boa parte da crítica, né, e dos pesquisadores era o filme, pô, esse filme tem que ganhar. E ganhou o Coda, que é o filme fofinho, entendeu? Que é o filme bonitinho, mas fofinho. Mas, porra, como obra cinematográfica, o Ataque dos Cães é um filme que, porra, te mexe assim, né? Uhum. Rebuliça dentro da sua alma, porque é muito bem feita a narrativa, né? Como ela trabalha a linguagem, né? E uma mulher, né? Assim, isso é muito importante, né? A direção cinematográfica Sim, de voz, com muito certeza. importante, né? Mas assim, o Oscar não pode ser tratado para medir a relevância estética e técnica, né? É o momento ali, né? É o photoshop ali, né? Tipo, e é muito engraçado, eu vou acompanhando, já tem uns 4, 5 anos, desde um pouquinho antes de entrar no mestrado, eu estava acompanhando muita corrida de Oscar. Eu tenho até o vizinho que assistia muito, ele gosta muito de filme de Oscar, ele sempre via. Aí, não, vamos ver junto, a gente ia muito ver, a gente ficava vendo e trocando ideia, assim, né? E tal, o Alan, a gente sempre troca ideia, tipo, você viu esse filme, eu vi aquilo e tal, e adoro conversar sobre os filmes do Oscar. É divertido, sabe? Porque é o prêmio mais famoso do mundo. Não quer dizer como Mais relevante eu não falo, mas é o mais famoso, é o como mais. você falou, né? Não existe esse negócio de relevância. Né? Porque, tipo assim, Cannes, por exemplo, né? Esse ano premiou o Triângulo da Tristeza. Cara, eu não Uhum. vi
não vi várias coisas que foram pra Cannes, mas eu, porra, eu não daria o prêmio nem fudendo pra um filme desse. Eu acho o filme apelativo. Aham. Qual filme Nossa, você tá falando? Triângulo da Tristeza também foi para Ah, concorrer ao melhor. tá. O Triângulo da Tristeza Sim. teve o Nada de Novo no Front, né? A versão alemã, que é No legal, assim, alemão. é um filme que eu queria Uhum. ver no cinema, porque ele tem uma sensação, é igual 1917 lá do Sam Mendes, né? Na época do Parasita. É um filme para ver no cinema, não queria ver em casa, sabe? Não queria ver no iPad, eu queria ver numa puta tela de cinema com uma projeção linda, maravilhosa, igual eu não vi o Avatar, que não é um filme que eu gosto em termos de narrativa, mas que é uma experiência, você vai ver pra experiência, não vou lá pra É narrativa. experiência? Eu sei qual é a Uhum. do James Cameron, sacou? Eu já sei o que ele faz, né? Eu sei que eu vou lá ver a mesma merda de ser, merda, não, pelo amor de Deus. A mesma historinha, né? Aquela coisinha assim. Nossa, pelo amor de Deus, desculpa, falei bobagem. Eu digo assim, é aquela coisa de sempre. Aham. Né? Aquela narrativa clássica, né? Aquela coisa Titanic, né? Aquele filme, um problema aqui, conflito. Mas isso é interessante, tem que ter isso, sabe? Tem que ter esse comercial no Brasil. É importante a gente ter, né, filmes com atores globais produzidos para a sala de cinema mesmo, para ter público, né? A importância do Paulo Gustavo, por exemplo. É um cara que eu acho divertidíssimo, eu gostava dos filmes dele e tal, mas é lógico que a gente tem que saber o lugar do filme do Paulo Gustavo como o lugar do filme, sei lá, do Gabriel Mascaro, do Afonso Chou, do Martins, dessa turma Uhum. toda aí, sabe? De gente que tá falando. Poxa, você, assim, sabe, como tinha lugar pro Glauber, como tinha lugar para Cinédia, tinha lugar para pornô chanchada. A gente tem que ter lugar de fala. Né, e cada vez mais cineastas negros, cada vez mais cineastas mulheres, cada vez mais cinema que vem igual, que é legal do Marte 1, que é legal dessa galera de Contagem, é um filme de periferia, realidade de periferia. Sabe, aquilo ali, as pessoas, é o dia a dia. A Uhum. gente se vê com classe média baixa, não só, né, porque, por exemplo, você vai ver, sei lá, né, esses filmes globais mesmo, né? Então, Zé do Caixão, a Verônica tá falando aqui. Descaixão. O Zé do Caixão é um mestre, né? Né? Tem vários Caixão. Uhum. Então, a V, inclusive, agora adora colecionar DVD, né, Vê? Igual eu. Então, assim, e a minha tia tá falando aqui, filme para pensar e divertir também. E Sim. é legal, falando essa coisa do. É um E tem muito do momento. Eu, assim, tenho memórias de ver filme com minha mãe, filmes de terror, né? E depois ia dormir com ela, sabe? Então tem essa memória, né? Então não tem mais a minha mãe. E é engraçado, aí eu não assisto mais filmes de terror, porque hoje eu quero dormir tranquila. Eu tinha muito vício de assistir coisas de zumbi, séries de zumbi. Aí comecei a dormir mal e tal. Falei, não, não quero mais ver isso na minha vida. Então, eu concordo aí com a Marília que falou. Tem hora que você tem que ver filmes para relaxar, para ir dormir claro, bem, para ficar claro, positivo. claro. Tem filmes que eu vou dormir e fico pensando. Eu assisti o filme Poço, acho que eu fiquei uma semana. O filme Poço, O Poço. E eu fiquei pensando naquele filme, refletindo sobre aquele filme, uma semana, eu acho. Não é? Tem filmes que são assim. é, Tem filmes que você assiste e é para assustar, é suspense. Eu eu fui gosto daqueles filmes que tem assassinatos também, que você tem que. Para poder divertir. Eu acho legal na também. pandemia, né? Foi um filme na pandemia, então tinha aquele momento, assim, eu assisti também na época da pandemia, eu achei, assim, de um mau gosto absurdo, várias coisas, mas assim, porque, por exemplo, você pega, tem um cara que é, né, um cineasta genial, que é o Pier Paolo Pasolini, né? O Pasolini é um cara que faz um cinema super provocativo na Itália, fez Salò, fez filme com coisas pesadas, assim, mas era um conceito de cinema, numa época, que era uma provocação de uma forma, que tem um porquê ali. Aí você vai assistir um filme igual esse, O Poço, é igual o Triângulo da Tristeza lá. Tem uma hora que eles estão. Posso contar, posso dar spoiler, mas tem umas cenas muito escatológicas, assim, que é uma galera rica que tá no iate, né? E começa a dar problema no iate e tal. Ou, no iate não, no transatlântico, né? Num cruzeiro. O negócio é de um mau gosto, assim, sabe? É de um apelo. E é legal, assim, a ideia do cara. É questionar essa galera dos muito ricos, né? É igual o Breno, Uhum. a metáfora e a semiótica de cinema às vezes extrapolam, né? É verdade, às vezes a semiótica, a metáfora, ela é usada de uma forma tão ruim, igual você falou desse filme Poço, né? É de um mau gosto, assim, estético, conceitual, uma coisa que vai só te trazer incômodo, né? Por exemplo, tem um cineasta que é o Gaspar Noé,
Eu nunca vou esquecer, Liliane sabe essa história. Eu fui ver um filme Irreversível no cinema com ela. E arrependi muito depois de ter levado ela, porque eu falei, vamos ver o filme. E eu não gosto de ver sinopse, né? E eu entrei, o filme estava falado, eu fui vendo Belas Artes com ela. Ela saiu no meio do cinema e ficou lá embaixo. Falou, não dou conta de ver, porque tinha uma cena de um crime sexual explícita no filme. E assim, eu não sei porquê mesmo, sabe? Apesar que... No Brasil, que chama. Como é que é o nome? Bestas? Sete Bestas? Bicho, É com o Caio Blá, Nas Tengares, se eu não me engano, Adira Paz. Esse filme é terrível. Terrível. Bicho Sete Cabeças, não. Depois você procura. Eu não sei como é que é o nome. Sete Bestas, não sei o nome mais. Se alguém souber, fala aí, por favor. Eu vou pesquisar aqui. É filme Dira Paz, Caio Blá. É muito ruim o filme. Dira Paz, são atores, né? É o Baixinho das Bestas que o Pedro tá falando aqui. Se eu falar bestas, o filme é horrível. Maravilhoso, Jaque. Do Beto Brant. Ah, não sei. Peraí, maravilhoso que você fala, mas eu não consegui ver o filme. Não, Ai, é um poeta, né? Ai, não, como é que é o nome que você tá falando? Baixinho das Bestas. Não, Eu acho que é isso mesmo. não, esse filme é muito bacana, viu, Jaque? Cena de violência com ela, não tem? Com a Mas Dira Paz? muito bom o filme. Assim, Mas eu não consegui ver, não, te confesso. assim, é porque tem que ter estômago para ver, não é um filme para pessoas sensíveis, vamos dizer A assim. cena da menininha lá, que o avô põe ela pra, né, muito terrível. Mas assim, porque ali tem um propósito, Ó, né? o Breno tá rindo aí, ó, kkkk, mas eu não sei se é da minha histeria Defender. ou do seu. Deixa eu defender. Ali tem um propósito, né? Que a gente está falando, a Liliane não gosta, por exemplo, desse filme do Gaspar Noé, o Reversível, ela fala o pior filme do mundo. Também tem um propósito. Só que o propósito do Noé lá, do Gaspar Noé, que é esse cineasta francês, ele para mim extrapola, sabe? Eu não acho que o Beto Brant extrapola no Baixo das Bestas, porque é muita realidade que ele viveu ali no Agreste nordestino, sabe? E Uma realidade, não é? Acho que pior é isso, saber que tem uma verdade nisso, né? E é um cara que ele pega pesado em filmes mesmo. Tem o Amarelo Manga, que é um filme dele que é muito famoso, né? Que tem a cena daquela moça, não sei o nome dela. Eu sou péssimo. Tipo assim, pergunta o nome de atriz e ator, que eu não sei nada, assim, nem os mais famosos, sacou? Assim, muita dificuldade de ator. Né? Que ela levanta a saia e tem a genitália, ela aparece e tal. Mas assim, tem uma questão ali de provocação, mas é uma provocação dessa coisa da linguagem do cinema. É trazer o espectador, é dar tipo, sabe, não vou dizer assim, o Irreversível te dá um soco no peito, entendeu? O Beto Branco, ela te dá um beliscão, você fala assim, olha aqui, olha a realidade que você vive. Sabe, tipo, pô, você é Belo Horizontina, né, mora num bairro de classe média, né, assim, teve contato, eu sei que teve contato com outra realidade, trabalha com pastoral, né, a gente tem essa coisa de, né, tá falando até o seu documentário, né, sobre a gente. Exatamente. Então, assim, da pastoral carcerária, você conhece muitas essas vivências, mas às vezes você precisa ver aquilo ali, entendeu? Tipo, não tô falando de você, mas as pessoas precisam ver. Agora, eu acho que vai passar na Globo na tela quente, entendeu? Não dá. Entendeu? Tipo, por exemplo, quer ver um filme que, assim, o Lars von Trier, né? O Ninfomaníaca, né? Um filme que fez... Ninfomaníaca. Isso numa sessão da tarde, né? Não tem como. Filmes que você tem que ter uma... E assim, eu não tô questionando o filme, eu acho... Aí a gente discutir se eu gosto do filme, não é outra história, entendeu? Mas assim, o Beto Brant fazer um filme desse é um cara que é respeitado, já tá há anos fazendo cinema. E não tá, o Gaspar Noé também, apesar de eu não gostar, muita gente não gosta. Ele é um cara super contestado, que estava no Oscar agora, A Baleia, do Don Ross. A Baleia. Eu gosto da linguagem dele, por exemplo, do Requiem para o Sonho, que é um filme do Anticristo. O Breno tá falando que o Anticristo também é um filme super controverso do Lars von Trier, que estava no cinema, né, eu vi no cinema, quer dizer, com um grande amigo meu, e é um filme que eu adoro, assim, mas é um filme, é o Anticristo, entendeu? O Lars von Trier é o cara que fez os Idiotas, é o cara que fez o Dogville, né? É um cara que ele vai questionar o tempo inteiro, é um cara que é um provocador, é um cara que fez até muita bobagem, ele relativizou o nazismo no meio da premiação de Cannes, ele era o chefe do Júlio Cannes, ele foi expulso do festival de... Assim, é um cara
é um cara assim, ele tem um humor negro ali, eu não tô defendendo isso não, tá? Pra mim, relativizar nazismo, racismo, homofobia, pra mim isso é coisa que não tem que ser... O cara, ele não devia nem pensar nisso, entendeu? Mas ele guarda na cabeça dele, relativiza na cabeça dele, porque a gente tá cheio de problema no mundo por causa dessas bostas, entendeu? Essa galera que relativiza coisa. Então, a gente teve essa ascensão da extrema-direita por causa disso. Porque as pessoas começaram a relativizar, relativizar, relativizar tudo, entendeu? A pessoa pode ser o que ela quer, pode falar o que ela quer. Isso não existe, né, gente? Aí é barbárie. Né? Não é democracia, isso é barbárie, né? Isso é barbárie. Começou com aquela exposição lá, também, lá, acho que foi no Rio de Janeiro, que tinha aquelas pessoas nuas também. Isso foi uma interpretada aqui. Aquilo ali, né, aquela expressão de arte ali, que às vezes é justamente para trazer essa realidade, um contexto, e as pessoas levam muito ao pé da letra, né, na situação, ou sequer veem, ou sequer analisam. Né? Eu falei desse filme, mas que eu não consegui ver, mas eu entendo a lógica, o que ele quis dizer por trás. Né? É questão de gosto mesmo, né? Igual a Jaque falou, são filmes que você tem que ter, assim, não são filmes fáceis, né? Assim, e aí o que acontece? O corpo chega atirando em todo mundo e é sangue para todo lado. Pois é, eu acho engraçado isso, sabe? As pessoas dramatizam muito assim, poxa, as pessoas vão assistir filme de ação americano, Missão Impossível, não estou falando, coisas que eu não curto, muito assim. Missão Impossível, filmes e acontece. Curto muito. E as pessoas acham normal, e ela vai ver, tô falando você não, tá? Ela vai ver um filme brasileiro que tem violência, que tem palavrão, ela fala, pô, mas porra, filme brasileiro só tem palavrão. Pô, palavrão, caramba, meu irmão, olha o tanto de coisa que tem, quantos fucks que tem num filme de ação americano, entendeu? Sabe, assim, isso é de uma hipocrisia, sabe? Me incomoda demais essa postura, assim, porque são pessoas de classe média, pessoas que têm acesso à cultura. Tudo bem, ela pode gostar do filme da Marvel, sabe? Mas tem consciência crítica para criticar o que você está falando, sabe? Você não pode ir lá ver o filme do Kleber Mendonça ou ver o filme, qualquer outro filme brasileiro e ir lá e falar assim, nossa, mas poxa, só tem palavrão, mulher pelada. Cara, quantos filmes americanos que você viu mulher pelada, sabe? Tipo, né, filme contemporâneo, sabe? Sim. Então isso é um limiar muito sério, assim. A gente é tão acostumado, aculturado com o cinema clássico americano, de qualquer coisa que te incomoda, sabe? Isso é uma coisa que assim, eu tento fazer isso na minha casa, assim, sabe? Tipo, a minha mãe é sempre uma pessoa parceira de filme, mas até com a Malu, sabe? Eu boto a Malu pra ver coisas assim, olha, não vê só isso do Netflix, vamos ver Totoro, tipo, sabe? Vamos ver o Totoro, olha o Totoro, olha o que é isso, entendeu? Vê se é ação maravilhosa japonesa, que não é da Disney, entendeu? Que, inclusive, sabe? Assim, ela assiste muita coisa, né? A gente assiste, eu acho muito legal que a gente conversa muito sobre tudo que ela assiste, assim, tudo. Tem coisas que ela assiste demais, repetidas, não dou conta de acompanhar, nem eu, nem a mãe. A gente nem eu não aguentou muito sério, assim, da gente ter, né? E série é uma coisa cansativa pra mim, assim, de falar, eu gosto muito da série, mas é um pouco cansativo e tal. E aí a gente conversa sobre tudo, sabe? Por exemplo, quando ela era pequenininha, o primeiro filme que eu mostrei pra ela, assim, de filme mesmo, de live action, né? Eu odeio essa palavra, mas assim, filme de pessoas, desenho. A Noviça Rebelde. Ela cantava todas as músicas da Noviça Rebelde comigo. Noviça Rebelde é meu filme preferido. Eu adoro. Todo Natal eu assistia, entendeu? Meu preferido. Eu adoro. Os meus sobrinhos também assistiram e gostaram. Fantástico. Exatamente. Então, assim, a gente, né, o que mais que eu fui mostrar pra ela? Muita coisa eu fui mostrar pra ela, assim, sabe? Tipo, a Fantástica Fábrica de Chocolate primeiro, né? Depois do Tim Burton também. E ET. E aí você vai trazendo coisas para criança que outro dia eu botei ela para assistir os Goonies. Ela ficou com medo. Eu achei muito engraçado, porque ela assiste todos do Harry Potter, assistiu todos e não teve medo, sabe? E ainda acho que não, tanto que é pesado assim a coisa. Eu acho Harry Potter muito pesada a narrativa, assim, né? Algumas coisas, sabe? Eu tava lendo para ela e tal. Aí é aquela parte também que eu já bebo um pouco da fonte dela, porque eu jamais ia parar para assistir Harry Potter. Eu parei por causa dela, entendeu? Fui ver agora. Então, assim, a gente vai trocando figurinha. Né? Mudou também quando você passou a ser pai? Não, assim, não, com certeza, mudou muito, mas a gente assiste muita coisa junto, muito. Muito legal que ela descobre, tem muita coisa legal que eu descubro, mostro pra ela. Ela tem uma certa resistência, não vou mentir. Mary Poppins, estava tentando lembrar que um desses filmes também que eu mostrei pra ela foi Mary Poppins. Na verdade, eu lembro que o primeiro Blu-ray que eu comprei pra ela foi o do Bambi, coloquei, né? Esqueci que a mãe do Bambi morre, né? Aí, logo no início do filme, né? É o mote do filme. Pai, o que aconteceu com a mãe dele? Ela morreu?
É, tipo, 3 anos, sabe? Mas ela foi assistir de boa, não ficou, sabe, assim. Porque a narrativa é feita, né? Eu comprei uma edição linda de Blu-ray do Bub e tal. Então, assim, a gente tenta passar essa paixão do cinema para quem tá próximo, né? E lógico que assim, a gente tá falando assim, falando essa coisa de hoje como são os filmes, né? Como essa coisa do audiovisual. Hoje as séries tomaram lugar de muito do cinema, assim, muito, assim, né? Né? Você vê que tem produções gigantescas, né? Eu acompanho muita coisa. Eu tento ver tudo que é brasileiro, assim. Tudo assim, vamos dizer assim. Mas, que não seja comédia, eu tento ver comédia, eu digo assim, comédia que é aquelas coisas mais pastelão, assim, de série. Eu tento ver tudo que é feito no Brasil, assim, de série, sabe? De cinema, dentro do possível, né? Fala sério, porque é mais acessível, que você liga o streamer e vai ver, né? E tem muita coisa legal sendo feita, cara. Eu gosto de muita coisa. Tem, Então, verdade. É difícil de escolher. Tem muita gente comentando aqui, Guilherme, para a gente ir finalizando, né? Infelizmente, gente, a conversa está muito boa, como sempre, né? Mas nós vamos finalizando. Quero agradecer as pessoas que participaram. A Vanessa entrou, falou que atrasou um pouquinho, que ela estava se cuidando. Que bom, viu? Esse filme do banho, Bambo Cai chorou muito, gente. É o sobrinho nosso. Da Vanessa, a irmã do Elias. que Ela legal. falou que o marido gosta muito de filmes de ação. Bacana, participação legal aí de todo mundo. O Guilherme, eu queria muito, assim, ser... Você falou que gosta de podcast, né? Quem Gosto. sabe um dia eu vou ter um, aí eu vou poder te chamar, sei lá, tomar um café pessoalmente, comer umas coisinhas gostosas, né? Inclusive, Mas se eu fosse a Ana Maria Braga, se eu fosse a Ana Maria Braga e te convidasse para ir no meu programa e tivesse lá aquele café maravilhoso na mesa, o que não poderia faltar na mesa e o que para você não poderia estar nem... Poderia estar a quilômetros de distância. O que você gosta de comer no café da manhã, o que você detesta? nossa. Sabe o que eu gosto? Muito pão com manteiga na chapa, Com um manteiga. café, um Eu também. café, né? Cappuccino, assim, que é feito com leite vaporizado, eu gosto. Tem uma maquininha boa aqui, a gente faz, os expresso bom. É isso. E queijo Minas, né? Queijo, pô, queijo canastra, né? Bom demais. Quando eu morava em E o Brasília, que para você não gosta que não precisava ter? de café da manhã, nossa, pergunta difícil, sei Ou, lá. ou, por exemplo, uma refeição, um almoço, Eu o não, que você não gosta de comer? eu não gosto de comer nada com alho, então eu não sou Um muito mineiro, alho, raiz, Verônica. Eu tenho uma dificuldade, eu não gosto de feijão marrom, eu tenho pavor, assim. feijão com arroz? Não, feijão marrom, eu não como arroz também. Ah, O feijão nossa, normal, é difícil demais, hein, Guilherme? Pelo amor de Deus, hein? muita receita de experimentar, e a gente vai descobrir isso depois, assim, hoje eu sei os porquês, mas assim, tem Esse muita receita. paladar diferenciado. Ah, é muito isso. Ó, Mulher Rei é muito bom, hein? Quem falou? A Mulher Rei é muito bom, eu queria ver. Não Eu gosto, quero. gostei. Eu tô doido para ver, né? Na verdade é porque assim, eu achei a proposta muito interessante, mas eu não consegui ir no cinema. E eu acho que não chegou ainda, está Você tá, vai tá chegando ainda. ver que é um filme comercial, mas como você falou, tem uma proposta interessante. E precisa, a gente precisa ter essa representatividade. Fala Como dele. a gente vê humor no Corra, que você assistiu Corra? Sim, Jordan Peele É um suspense, mas é uma coisa bem um humor ácido, assim, é né? maravilhoso. O final, então, eu amei. Não, Mas enfim. Ah, vou falar do Jordan Peele, né? Que o Corre, não sei se o Jordan Peele sempre faz confusão. Tem agora no Olho pra Cima e tal. Cara, essa galera faz um cinema maravilhoso, assim. Era um filme até que tava não entrou no Oscar, né? Mas o Mulher Rei eu queria muito ver. Apesar que, assim, eu te confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande com super-herói e Marvel, assim. Então, eu não vi, também. apesar da representatividade. Eu tenho muita. Eu gosto do Pantera Negra, acho que foi o único que eu assisti, foi o Pantera Negra, porque meus sobrinhos gostam, queriam. Minha irmã, a Eva, ama tudo da Marvel, né? Então, Mas enfim. eu não sou Mas parando. a Eva, a minha irmã Eva, foi a que me ensinou a gostar de arte, a gostar de música, boa música, a gostar de ver filmes. Então, eu tenho boas memórias com a minha irmã, boas conversas com ela quando a gente vai no teatro. É igual você faz com sua mãe. Eu faço com a minha irmã Eva, Mas que eu gosto muito da isso, ideia. Hã? representatividade. Então, eu acho importantíssima a representatividade negra nos filmes blockbuster, no Wakanda, no Pantera Negra. Acho Guilherme, importantíssimo.
mas assim, é o tipo de cinema que não me agrada. Então, assim, realmente eu não vou para. É o que eu sempre falo, tem tanta coisa que eu gosto. Não tô criticando se é bom ou ruim, tá? Eu não gosto de super-herói, Uhum. não gosto de filme da Marvel, né, entra dos super-heróis. Eu gosto mais do Batman. Se falar assim, super-herói que você gosta, eu gosto do universo do Batman. Então, por exemplo, quando saiu E o Coringa, na época do Batman, Coringa. eu falei assim, Uhum. muito legal. Tem umas controvérsias ali, né? Tem várias ressalvas e tal. Mas adoro, eu gosto daquele mundo obscuro do Batman. Eu sempre gostei. Quando eu era criança, eu adorava Batman. Então, Eu também gosto. gosto do Homem-Aranha também um pouco e tal. E não, então, mas assim, mas eu não assisto filme de super-herói, não assisto filme, não sou Star Wars maníaco, porque eu gosto, mas assim, eu gosto dos primeiros, depois eu perdi o interesse mesmo, e não gosto de mais do que acontece hoje. Eu acho que não, basicamente esses dois. Ah, e não gosto de alguns universos fantásticos, assim, sabe? Então é difícil. Assim. É, Então, assim, a minha. gosto de alguns. Eu gosto de alguns, sabe? Mas aí, para a gente encerrar, então, eu quero te agradecer. Infelizmente, a gente tem que encerrar, Não, tá né? bom. Dizer que foi uma satisfação. Estava te devendo uma conversa assim, porque quando reúne eu, você, Liliane e demais colegas, a gente só sabe falar de direito. De repente a gente cai nos causos jurídicos e você fala, pelo amor de Deus, gente, vocês não enjoam de falar de direito, não. Né? Então hoje a gente conversou bastante sobre cinema, que é um assunto que eu amo também, que eu gosto demais. Eu sei que você. Agradeço as pessoas por terem assistido. Obrigada por você ter participado. Fiquei muito feliz de você ter, né, deixado seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Não, Então, um abraço aí para você, para a Liliane, para a Malu, para sua mãe, sua família incrível. Né? Conheço algumas das suas tias. Sua tia Rita, ela foi importantíssima no momento da minha vida também, viu? obrigado. Nossa, fico até emocionada, né? Quando a minha mãe ficou doente, ela foi uma pessoa que também me deixou palavras muito bacanas, né? Então, assim, muito positivas, né? Não Isso. conheci pessoalmente, mas a gente conversava muito por telefone, pelo WhatsApp. Então, um beijo para a família Penido, de coração, os seus seguidores que estão participando aí, né? Para minha família, os meus amigos também. Muito obrigada, viu, gente? E vai ter sequência aí o ano todo. Vocês viram que a gente começou bem, com o pé direito, né? Com a participação sua, Guilherme. Então, muito obrigada, viu? E aí, deixa uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo, o que, que você quer deixar Hoje, para Jaco, primeiro, a galera. eu queria agradecer muito o convite, né? O tanto que foi bacana o papo, assim, você é uma pessoa muito querida também, né? A gente, né, te adora, muito importante essa caminhada da Rita aí na época do remédio, a Lívia também, né? A gente sempre tem essa parceria aí, né? Já de tempos, né? Misturando aí, né? Uma da sua, né, na área jurídica, né? E da parceria sua com a Lili, da amizade também, que virou uma amizade nossa também, né? Que eu tenho a honra de ter ela como amiga, né? Então, assim, Uhum. eu fico muito agradecido mesmo, honrado por ter participado, gostei muito. Um assunto que eu posso ficar aqui falando até amanhã. Vou falar umas bobagens que a gente sempre esquece, né? Acostumado a fazer. Bom, Eu tô aqui tentando ressuscitar, pô, mas esse filme é de tal fulano mesmo. Tô aqui pensando o que eu falei de errado. Mas vocês me desculpem que eu falei alguma coisinha ou outra errada aí. Agradeço muitos comentários que estavam na primeira live, meus amigos que estavam antes. Acabou que eu não consegui mandar, foi essa confusão. Agradecer muito quem viu na primeira vez e agora, né? A Verônica, o Breno, a Lívia, a Marília, minha tia. Pô, tô vendo, o que eu tô vendo aqui, tá? O pessoal, né, que tá assistindo com você aí, a Malu que entrou, a Carla, a Aparecida, a tia Fátima, o Elias, né, que eu tô vendo aqui, a Vanessa, a turma sim, cozinha, que é a amiga. foi. Agradecer a todo mundo que fez aquelas elogios super carinhosos. Poxa, e fiquei muito emocionado de participar, assim, de ver a turma toda participando aí. O Breno, que é o parceirão de longa data aí, a Liliane, minha esposa, né, minha mãe que tá vendo o programa, tá vendo, a Malu, né? Uhum. Depende de tudo. Se eu esqueci alguém, me desculpe. Mas a Sofia, que depois saiu também. Mas assim, eu fiquei muito satisfeito de participar, adoro conversar sobre cinema. Tem umas ideias aí de falar um pouco mais, né? Porque acaba que terminei o mestrado agora, e estou retomando a produtora. Não vou, Uhum. assim, a princípio, não vou fazer doutorado nesse ano, não é uma coisa que eu devo tentar e tal, mas quero voltar, Uhum. né? A área acadêmica, eu gosto muito, uma coisa que me fez muito bem e tal. E quero falar mais de cinema, eu gosto muito, e compartilhar, né? Porque às vezes a gente fica,
né, eu assisto tanta coisa, vejo tanta coisa, falo, que legal e tal, e acabo não publicando, e é uma oportunidade de falar, né? E Com assim, certeza. e eu agradeço Uhum. o espaço, foi bem legal. E uma mensagem que eu deixo para todo mundo: assista ao cinema brasileiro. Sempre. Apesar de estar aqui fã do Truffaut, fazendo citação e tal, mas eu acho que o cinema brasileiro revela tanta coisa sobre a gente mesmo. Eu sei que às vezes é um tapa de luva na cara, às vezes é um murrão mesmo, mas cômodo, Mas né? faz parte, Mais fácil, faz parte. acho que a gente se reconhece muito, né? Vejam filmes mineiros, brasileiros, né? De todas as épocas, de todos, né? A Marília e minha tia tá falando ali, assim, as brasileiros, sempre, sabe? O Canal Brasil devia ser, na minha opinião, aberto, sabe? TV Uhum. aberta, devia estar no YouTube direto também, mas infelizmente eu acho que ele não consegue sustentar com publicidade dessa forma, né? Então ele é um canal fechado. Tem também o canal curto na TV a cabo, que é maravilhoso, eu sou apaixonado. Tem também o Cine Brasil, lá na Cine Brasil TV, que eu confesso que eu assisto pouco, né? Tem um E o arte podcast que você citou que você gosta? de cinema, ou normal? Parece que De, você citou um podcast de cinema. de cinema, tem um pessoal aqui em BH, que a minha professora participa muito, minha orientadora, chama Cinematório, do Renato Silveira e a Kel Gomes. É muito bom. Cinema? Cinematório. Cinema? Tório. Tá. Tô anotando. Uhum. Cinematório. Tem o Cinema da Varanda, que é um pessoal de São Paulo, que é bem legal também. Tem o Uhum. Plano Geral, que é da Flávia Guerra, que é bem legal. Tem, pô, de cinema, os que eu mais escuto são esses três, assim. Assim, sai o episódio eu escuto. A não ser que Uhum. é alguma coisa que, assim, o pessoal do Cinema na Varanda, eles costumam não dar spoiler. Mas o pessoal, o Renato, que inclusive foi orientando da minha orientadora também, da Ana Lúcia. A Ana Lúcia participa sempre. E é muito legal você ter uma orientadora, né? Uma mulher super fera, assim, foda, assim, sabe tudo. Você mesmo é legal, porque é, Uhum. esses três. Ó, passou um avião aqui perto de mim, não deu nem para te ouvir. Desculpa. Um caminhão. Eu tô na cidade dos caminhoneiros, que é Igarapé, né? Hoje eu estou em Igarapé. É. Então, Tá passando. tem um que é primeiro tratamento, que é sobre roteiro, mas que é muito legal, que se alguém quiser ver uma coisa, como é que é o processo de fazer um roteiro, é muito bom esse Uhum. podcast. Em geral, assim, de cultura tem o Ilustríssima Conversa, né, que é bem legal, da Folha de São Paulo. Tem... eu gosto de muita coisa, eu gosto do Rádio Novelo, esses produzidos pela Novelo são todos muito bons, né? Aí na área de política eu gosto do Folha de Teresina, da Piauí, gosto do Brasília, como é que chama lá, gente? Medo e Delírio em Brasília, que é sensacional, é super divertido, mas é para ouvidos que não se importam com palavrão, porque é um meme e um palavrão, um meme e um palavrão. E é bem esquerda, tá, gente? Esses podcasts são todos bem esquerda, já vou avisando. Tem um projeto Humanos, né, que é bem legal, que é sobre vidas das pessoas. Pessoas que vão falando, é um cara que é lá de Curitiba, e ele começa a primeira temporada dele com uma mulher que esteve em Auschwitz. E aí ela vai passando toda a trajetória dela. É maravilhoso, é muito legal. E ele vai até Altamira, ele tem tipo assim, não sei quantos. É muito, eu já escutei alguns, mas é gigantesca. Ele faz podcast desde 2014, 2013. Então, pega lá, esses que eu primeiros que eu vi, acho que é 2014 já, pra você ter ideia. Mas é bem legal, que é uma pessoa. A pessoa fala assim, conta a sua vida. E tem pessoas com histórias interessantíssimas, assim. É bem legal. Sim, anônimas e com histórias riquíssimas, né? Foi até um amigo, a gente foi cerveja outro dia, um amigo, Natan, que me passou, assim, achei bem legal. Bom, basicamente, acho que tem muita coisa, eu não vou lembrar de tudo. Tem muita coisa. Mas é isso. Mas quem sabe onde eu ver o podcast também, que eu tenho muita vontade, sabe? Adoro conversar com pessoas. É um pouco desafiador, né? Porque você conversar assuntos diferentes, que às vezes você não domina, muito confortável, muito cômodo você ficar na sua área ali, né? Mas é bacana, é enriquecedor, como foi hoje, tá bom? Vocês que trabalham com arte visual e tudo, são transformadores, como eu falei, agentes transformadores de vida. Então, muito obrigada por tudo. Valeu. Obrigada pelo bom papo. Um beijo Obrigado. enorme, gente. Obrigada pela participação. Valeu. Conto com vocês na próxima Conversas com a Jaque. Valeu. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigada, Gui. Até mais. Tchau.